Fala, galera ativada, seja muito bem-vindo a mais um podcast Ativação. Hoje a gente vai bater um papo sobre vendas com automação e alta performance. Esse é um assunto pouco assim explorado no mercado, mas que a gente vai bater um papo bem bacana sobre ele aqui, esclarecer para vocês que ainda não conhecem muito bem. A gente vai explicar o que é de fato. E o nosso convidado aqui é o Alexandre Costa. Seja muito bem-vindo, mano. Obrigado. É um prazer ter você aqui com a gente. E a gente já vinha batendo um papo aqui, já conversando, já trocando uma ideia, né? Que é um amigo aqui que a gente conheceu lá em São Paulo. A gente é aqui de Recife, foi se encontrar lá em São Paulo e se conheceu lá, né? Mundo pequeno, né? Você vê como é as coisas. Então a gente vai bater um papo aqui sobre esse mundo. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da tua carreira, né? Como é que tá. E como você encontrou esse mundo da automação, como é que tá sendo hoje para você isso aí? Não, massa. Obrigado pelo convite, Ronald. É um prazer estar aqui com você aqui na agência RON, né? Fazendo esse podcast, participando desse podcast. Prazer, meu nome é Alexandre Costa. Sou especialista hoje em performance e automações, que é justamente o tema que a gente vai conversar sobre isso hoje. A gente já estava aqui trocando uma ideia, né? Sobre algumas coisas do dia a dia que dá para ajudar com automações. Tem um pouco mais aí de 10 anos de experiência já com o mercado digital, né? Falando assim. E pude experimentar de muitas coisas, vendo muitas coisas acontecendo. E as automações, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas assim, qual é o futuro? A gente tá vendo muita gente falando, né, sobre automações, sobre ChatGPT, várias inteligências artificiais surgindo. E isso nada mais é do que um tipo de automação que pode ajudar você no dia a dia a ter mais velocidade, ter mais ideias, ser mais ágil, ter mais desenvoltura no que você está fazendo. E as automações podem ajudar tanto você no dia a dia, como também as empresas, né? Durante o processo do dia a dia dela. Nossa. Então, a gente já passou por muita coisa. Tem uma agência digital também aqui em Recife. Massa. A gente trabalha muito com essa parte de performance. Vai aparecer, inclusive, aí na sua tela a agência, né, do Alexandre. Segue lá também no Instagram. E aproveitar também, segue a gente aqui nas redes sociais. Clica aqui também no botão curtir e compartilhar também, para que seja entregue aí para mais gente. Compartilha com a pessoa que você queira ajudar também em relação à performance e automação. Você vai ver que o assunto que a gente vai abordar aqui, com certeza pode te ajudar muito no teu dia a dia, no teu trabalho e nas tuas atividades aí como empreendedor. Então vamos conversar explicando aqui pro pessoal o que é automação, né? Porque tem muita gente que não sabe nem o que é automação. Então, acho que o melhor caminho seria explicar, de fato, o que é automação, para a pessoa entender como é que é e tal, esse universo, o que é exatamente a automação. Então, existem vários tipos, né? Mas vamos explicar aí. O que é que você pode explicar para o pessoal sobre a automação? A explicação mais básica, digamos assim, porque hoje o grande problema é as pessoas entenderem o que é automação. Porque a gente vê muita gente falando sobre inteligência artificial, sobre automações, mas a população em si, ela ainda não tem esse conhecimento ou nunca experimentou. Sim. E a gente vê cada vez mais isso ajudando a gente no dia a dia e também a nossa empresa. Então, automações quer dizer que eu vou automatizar processos e tarefas que podem ser repetitivas. Por exemplo, todo dia de manhã, eu quero que meu ar-condicionado ligue todo dia de manhã não, desculpa. Todo dia, às 10 horas da noite, eu quero que meu ar-condicionado ligue. Se isso é uma tarefa repetitiva que pode ser automatizada por causa do controle remoto, eu posso selecionar lá que todo dia, às 10 horas da noite, meu ar-condicionado automaticamente ligue. Isso vai facilitar meu dia a dia. Quando eu for dormir, o quarto já está geladinho. Então, isso ajuda você no dia a dia. Sim. Isso é um exemplo de uma automação, né? Que aí a gente já está falando de casas automatizadas. Sim. Que aí tem interruptores, tem Alexa hoje que ajuda a gente no dia a dia. Pouca gente usa, mas assim, a Alexa não é só uma inteligência artificial. Ela controla literalmente aparelhos.
Então, isso é só um exemplo básico que a gente pode citar no dia a dia da gente que pode ajudar e pode otimizar o nosso tempo. Sim, e é interessante você falar isso porque, assim, muita gente, o desconhecido, ele gera insegurança, né? Tudo que a gente não conhece, a gente fica com o pé atrás, né? Há um tempo atrás, até as compras na internet era uma coisa que ninguém queria comprar porque ficava assustado, com medo, né, de golpe, enfim. Isso não mudou em relação à questão de que existe muito estelionatário, tem muitas coisas que acontecem na internet. Mas hoje a confiança das pessoas em comprar é outra. As pessoas realmente compram e consomem pela internet por conta de inúmeras facilidades. Então, as mudanças, elas vêm, traz aquela insegurança, né? Mas por quê? É o desconhecido. Então, tudo que você conhece, você consegue ali abrir uma oportunidade para uma melhora, né? Então, o desconhecido muitas vezes assusta, mas quando você conhece, você vai entendendo que não é bem aquilo que você criou, porque a gente já cria logo um preconceito, né? Um preconceito assim, rapaz, será que esse negócio funciona? Será que dá certo mesmo? Será que não é enrolada, né? Porque justamente assim, a gente tem esse pé atrás em relação a novidades, a tecnologia, certas coisas. Mas eu vejo que é uma coisa que está chegando, já chegou, para facilitar a vida das pessoas, né? Para ajudar no dia a dia, porque se você vê, tudo que a gente faz hoje no nosso dia a dia é uma correria enorme, né? Então você tem que pagar conta, tem que levar filho na escola, tem que fazer. Então, o máximo que você consegue automatizar isso, as coisas que pode ser automatizada, né? Lógico que a gente vai automatizar a criação do filho, não tem como automatizar. Ainda não. Mas o que a gente pode fazer, de fato, para ganhar mais tempo, para dedicar aquele tempo de qualidade para o que realmente importa, né? Então, por exemplo, se tem coisas que roubam o nosso tempo no dia a dia, a gente às vezes gasta tempo com tanta coisa que não precisaria, que poderia ser evitado e a gente poder ter mais tempo de qualidade, de fato, né? Então, as automações eu vejo dessa forma, que ela vem para facilitar o dia a dia e ajudar você a pegar o tempo que você tem de qualidade e gastar realmente com o que importa. De repente com sua família, ter um tempo melhor com sua família, enquanto as automações estão trabalhando para você, né? Então, perfeito. Muita gente também se assusta com o quê? A automação vai tirar emprego de muita gente, né? Então, a gente vai entrar nesse assunto. A gente vai entrar nesse assunto. Mas, falando ainda sobre automações, assim... Hoje a gente até conversando aqui agora há pouco, né, sobre o quanto facilita a automação dentro de casa. Então, vamos citar exemplos assim. Primeiro, a gente vai entrar no lado da internet, mas vamos entrar um pouquinho no lado de automações residenciais. O que isso ajuda no dia a dia? Conta aí, como tu tem casa automatizada também. Tenho. Conta um pouco da tua vida, como é que é a tua rotina. Norma, um ponto interessante que tu tocou foi o seguinte: todo mundo tem 24 horas. Então, tem gente que consegue fazer mais coisas nas 24 horas, sim. Tem gente que consegue fazer menos. Por que isso? Otimização de tempo. Sim. Por exemplo, a gente entrando na questão da casa automatizada, eu tinha um problema, entre aspas, que dia sim, dia não, eu tinha que estar passando aspirador dentro de casa. Por conta de cabelo, por conta de sujeira, por conta disso tudo. E aí, ligou o alerta, fui lá na internet, pesquisei um robô que pode ser automatizado, que ele conversa com a Alexa. Eu tenho uma Alexa em casa. Por exemplo, estou aqui no podcast com você agora. Se eu quiser ligar o robô para limpar minha casa, ele vai limpar. Dentro de meia hora, eu chego em casa, a casa está limpa. Massa. Otimizei meu tempo, que eu poderia estar gastando ali 20, 30 minutos para limpar a casa. E vou usar esse tempo para um tempo mais de qualidade. Com minha esposa, com meus amigos, para fazer algum trabalho. Então, isso é um exemplo de automação residencial. Então, isso pode ser um robô, isso pode ser, por exemplo... acordei, cheguei em casa, já tem um cafezinho pronto. Hoje já tem cafeteiras, por exemplo, que você pode automatizar. Quem gosta de café, né? Imagina, todo dia de manhã você não precisa fazer o café. Sim. Você já vai na sua cozinha e o café está pronto. Então, isso otimiza seu tempo no dia a dia para que você gaste ele da melhor qualidade possível. Sim, sim. E tipo assim, é bacana porque o que acontece nisso é que você ganha... o tempo para cuidar de coisas mais importantes, assim, né? Como você falou, dia a dia. E é bacana porque a automação, ela meio que não tem muitos limites,
né? Você pode automatizar muitas coisas, né? Coisas mais improváveis que você imaginar, você pode automatizar, né? E é coisa que a gente via nos filmes antigamente, né? Com criança, De Volta para o Futuro. Como é que tá acontecendo, né? Isso, tal? Como é que faz? Essas coisas hoje em dia, tipo, mexem muito com as pessoas, né? As pessoas ficam assustadas, de certa forma, com o poder da tecnologia, né? E isso é bacana, assim. Eu sou um cara pró-tecnologia, né? Eu gosto de tecnologia, né? A minha casa também é automatizada, né? Então facilita muito o meu dia a dia. Um dia desse mesmo eu tava em Boa Viagem, minha esposa, esqueci a chave, abre aí o portão. Aí eu de lá abri o portão, então como é que eu irei fazer isso? Eu tenho que arrumar um chaveiro, né? Ou eu esperar chegar e tal, isso tudo ia ser um transtorno enorme. Então a automação acaba facilitando também realmente esse dia a dia. E isso, assim, para quem tem uma vida, né, muito ativa, com tantas tarefas, tantas coisas, por que não, né, automatizar? E outra coisa que é interessante, muita gente acha que isso é coisa de rico, né? Não, muito pelo contrário. Veja. Tem coisa que dá para você fazer com baixo custo e já otimiza muito seu tempo. Exato. Eu acho que é justamente isso, a falta, às vezes, de um certo conhecimento acaba deixando você não acessando coisas que é bacana para o teu dia a dia, né? Isso. Então eu vejo que hoje você, tipo, consegue automatizar de forma bem acessível à sua casa, né? E isso ajuda muito, muito mesmo, assim. Lá em casa, né, meus filhos mesmo é uma diversão, né? Porque muitas vezes, até para estudar, inclusive, eles conseguem estudar. Às vezes tem dúvidas de alguma coisa, vai lá na Alexa, pergunta, ela já responde. Responde, né? Coisas matemática, português, às vezes tem uma dúvida histórica que quer saber ali e ajuda. Isso. Então, por que não? Por que esse preconceito? Só tem a ajudar, né? Exato, entendeu? Então, hoje, a tecnologia, ela veio para agregar na vida do ser humano, só que às vezes as pessoas não sabem usar ela de forma inteligente. Ou tem medo, né, de se abrir e estar aberto a oportunidades para poder ver se aquilo ali funciona ou não, né? Fica sempre naquele receio do pezinho atrás, já quebra ali esse ritmo. Exato. Esse preconceito faz com que você deixe de viver um novo, né? Algo que possa ser realmente bom para sua vida, né? Então, incentiva você também a entender mais um pouco. Por isso que a gente veio trazer esse assunto aqui, para abrir a sua mente, para você entender um pouco mais sobre o mundo das automações e como isso realmente, de fato, pode ajudar você no seu dia a dia, né? Eu queria aproveitar também, já pedir para o pessoal que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, compartilha. Lembrando também que todo o nosso podcast ele está no Spotify também, então ajuda o pessoal que está ali trabalhando, estudando, na academia, a ouvir, né, o podcast. Justamente também ajuda a otimizar o tempo, né? Vai fazer academia, sempre tá com fone ali, já pode escutar um podcast, otimizar o tempo ali para poder aprender, né? Isso. Enriquecer o conhecimento e é bacana isso. Outra coisa, a gente vai começar a entrar no mundo das automações, né, desse universo da internet, né? E a gente poderia falar agora sobre o que está acontecendo, né, das novidades que está mexendo com todo o mercado, que é a inteligência artificial, né, mano? Isso. E isso aí tá cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? Caramba. Muita gente não sabe, né? Mas a inteligência artificial ela veio para tipo dar uma mudança realmente no mercado, agilizar muitas coisas. Inclusive a gente usa muito a inteligência artificial aqui já na agência. Mas eu queria que a gente vamos falar um pouco sobre isso. Explicar ao pessoal também como é que funciona, um exemplo de inteligência artificial. Fala aí um pouco, Alexandre. Não, massa. Hoje, como você falou, tem vários tipos de sites ou inteligências artificiais que funcionam já no dia a dia. Como, por exemplo, se eu quiser criar uma imagem, eu posso criar uma imagem através de inteligência artificial. Por exemplo, eu tenho um número, que é um número secundário, que eu uso só para automações. Eu criei, por exemplo, uma pessoa que não existe. Tem lá a foto de uma menina, que a gente chamou de Bia, e ela faz todo o atendimento com o cliente pra gente. Ou seja, o cara pensa que tá falando com uma pessoa, na verdade é uma inteligência artificial ali que, tipo, essa pessoa não existe. Então, existem sites hoje para criar pessoas, imagens que não existem. Se eu quiser, tipo, vou fazer um lançamento e eu quero fazer um lançamento com um panda jogando bola. Como é que eu vou conseguir essa imagem na minha vida? Sim. Não vou. Mas se eu pedir para a inteligência artificial, ela vai criar uma imagem dessa com um panda jogando bola, por exemplo. Caramba. Então, isso é um exemplo de site de inteligência artificial que cria imagens
baseado no que você pede. Massa. E aí você tem um infinito de possibilidades, né? Sim. Existe para site, existe para copy, que é a parte de redação, pode te ajudar a criar textos, blog post, textos para rede social, por exemplo, Sim. dá para fazer. Dentro até de estruturas, né, que são mais complexas, como a estrutura AIDA, que é atenção, interesse, desejo, ação. Sim. Você pode já pedir para ela escrever basicamente tudo dentro de uma estrutura. De uma metodologia, né? Tipo, massa. Eu, por exemplo, na faculdade tive que fazer TCC, né? Sim. Então, no TCC eu tive que abrir um negócio, fazer um plano comercial, fazer tudo. A gente sabe que o trabalho que dá para fazer um plano de negócio. Então, hoje, em menos de 5 minutos, você pode pedir para o ChatGPT fazer um plano de negócio para você e você só ajeitar, estruturar as coisas de uma forma mais rápida, né? Sim, sim. Então, esses sites e essas inteligências artificiais estão cada vez mais presentes para nos ajudar. Tem muita gente que tem o preconceito, né, de não, vai tomar minha vaga no mercado de trabalho, vai me prejudicar, e aí fica com aquele preconceito de utilizar, onde, por exemplo, se você utilizá-lo da maneira correta, ele pode te ajudar a aumentar seu faturamento, pode te ajudar a chegar numa oportunidade melhor de negócio, pode aumentar teu salário, porque você vai estar sendo mais produtivo. Sim. Então, eu enxergo sempre, ou procuro sempre enxergar as coisas pelo lado bom. Sim. Tem um lado ruim? Tem. Tem. Já aconteceu de cliente nosso demitir pessoas porque a inteligência artificial está resolvendo para ele. Entendi. Então, para ele, tá tudo bem. Aham. Mas eu sei que se a gente não tomar cuidado e não se adaptar a essas plataformas, muita gente vai começar a perder espaço no mercado de trabalho. Sim. Então é melhor ir com eles do que ir sem eles. Sim, sim. Então isso aí ajuda hoje tanto na parte de estrutura, imagens, copy, site, dúvidas na internet. Sim. Por exemplo, eu até comentei contigo, né, tem gente hoje, como preparar um estrogonofe. Tem gente que não sabe. Sim. Tem gente que vai no Google, tem 10 receitas, 20 receitas diferentes lá. Se você pedir lá pro ChatGPT, por exemplo, que é um site, você diz, eu tenho tais ingredientes em casa e eu quero preparar a receita com esses ingredientes. Ele vai montar a receita com os ingredientes que você já tem. Ou seja, não vai ter na internet uma receita com os ingredientes que você tem. Não dá pra achar. Não dá. Exato. Vai dizer para que você tem que comprar alguma coisa, 1, 2 itens. Exato. Então, a inteligência artificial te ajuda nisso. Isso. É como se ela se adapta à tua necessidade, à tua realidade, né? Perfeito. Uma coisa que eu vejo, mano, assim, em relação a isso é que as pessoas precisam entender que o mercado muda, né? E elas precisam acompanhar essa mudança. E também é o que eu chamo de você se tornar uma pessoa ativada. Quem é uma pessoa ativada? É uma pessoa que ela é indispensável para o negócio. Entende? Então, quando você é uma pessoa indispensável, você está ativado. Porque já reparasse que, às vezes, no negócio, a pessoa está no modo automático, que a pessoa está na frente dela, ela não está vendo. Porque ela já entrou num ciclo de que está tão automático. A rotina, né? A rotina que ela... Então, a pessoa, todo profissional, ele precisa estar de forma ativada nos negócios. Por quê? Quando você está ativado, você está antenado com o que tem de novo. Você se adapta com facilidade. Eu tenho certeza que o profissional que sabe mexer bem com tecnologia, com automações, com essa parte de... Até a ferramenta, porque ChatGPT, por mais que seja muito fácil de usar, assim, mas se você não souber fazer a pergunta correta, ele não vai te entregar o melhor que ele tem. Tem que dar o comando, né? O comando Se não der certo. o comando correto para a máquina não executa a tarefa de uma forma correta. Então, a máquina em si, ela não resolve o teu problema se você não souber perguntar a ela. Isso. Então Isso até na vida real, né? Sim. Se eu estou aqui numa conversa para você e eu não sei fazer uma pergunta, você não vai me dar a resposta que eu preciso. Exato. Basicamente. Exato. Então, eu acho que o caminho é muito por aí. Assim, os profissionais, eles precisam cada vez mais se tornar indispensáveis. Como? Ativando. Se ativando realmente, se colocando numa posição de aprendizado contínuo, entendendo como é que funcionam as ferramentas, sendo um passo à frente da tecnologia. Um passo à frente que eu digo como? Justamente nesse posicionamento. Você está entendendo, por exemplo, a gente entende muito, já entrando um pouco na questão de performance, que as pessoas, a questão da performance, ela está relacionada ao quê? A pontos de melhorias, né, também, né? Então, uma coisa que está performando bem,
ela vai entregar resultado melhor, enfim, tantas outras coisas. Sim. Então, se você é um profissional que tem sempre uma alta performance, que você está sempre um passo à frente, qual a empresa que vai querer perder um funcionário como esse? Nenhuma. Nenhuma. E hoje são poucos que estão ativados dessa forma, né? Exato. Entende? Então, o que acontece? O mercado vai estreitar para pessoas que estão desativadas, pessoas que estão realmente no modo automático, que não conseguem se desenvolver, que não conseguem abrir a mentalidade para enxergar as possibilidades, entendeu? Então, é um novo momento que vai abrir espaço para quem quer e vai fechar, de certa forma, para quem não quer. Né? Isso. Então, é muito de escolhas. Né? As pessoas que querem realmente performar melhor vão ter oportunidades, com certeza, vão desbravar e vão ter muitas oportunidades, porque o mercado, a gente sabe, muita gente diz que o mercado está fechado, né? Eu não vou ser irrealista, mas eu sei que o emprego convencional, carteira assinada, em empresas, tá difícil. Está cada vez mais difícil. Mais difícil. Mas, de contrapartida, o mundo do empreendedorismo está explodindo de oportunidades. Então, se as pessoas enxergarem, abrirem a mentalidade para olhar esse universo, com certeza vai ter muitas oportunidades. Isso serve para qualquer profissional, né? Sim. Tipo, às vezes a pessoa é bom, tipo, vamos lá, vou dar exemplos de profissões aqui que a automação e performance pode ajudar. Dá um exemplo aí de algum. Vamos lá. Por exemplo, se você, por exemplo, é uma pessoa boa com texto, você gosta de ler, você escreve bem e você está fora do mercado. Você pode, por exemplo, entrar numa área de copyright, ser uma redatora, fazer textos persuasivos para empresas, para campanhas publicitárias. Então, você não precisa ter muita coisa, você não vai ter investimento, você pode trabalhar de casa e você ainda pode atender clientes ao redor do mundo. Sim. Então, por exemplo, lá na empresa hoje, a gente tem clientes nos Estados Unidos, tem no Paraguai, tem em Portugal e tem na Espanha. Como é que eu cheguei lá? Eu nunca fui nesse país. Então, tipo, a internet te dá essa possibilidade. Sim. De você romper barreiras, né? Sim. Então, a única barreira que eu entendo hoje é a barreira linguística. Sim. Tipo, se eu for para os Estados Unidos, eu vou ter que falar inglês. Sim. Se eu for para lá, para a Espanha, espanhol, português, enfim. É a única barreira que eu enxergo. Então, você ser bom hoje numa coisa, você pode ganhar dinheiro hoje de duas formas. Uma, prestando serviço. Duas, fazendo um curso ensinando como você faz aquilo. Sim. Então, existem essas duas possibilidades. Sim. Por exemplo, a gente falando de automações, eu tenho a agência que presta o serviço de automações e tenho o meu curso de automações. Ensinando então, também. Você escolhe o que é por onde entra o dinheiro e por onde vai o dinheiro. Sim, então, não é um ponto interessante que é bom tocar nisso antigamente, vamos dizer, antes da pandemia, as pessoas prendiam muito conhecimento. Tipo, ficava com medo de, não vou ensinar fulano não, porque se eu ensinar ele vai tomar minha vaga. Isso dentro do mercado de trabalho, né? Então, para você, por exemplo, virar um gerente, virar um coordenador, ascender de carreira, você precisa treinar uma pessoa para ficar abaixo de você. Então, as pessoas ficam com medo de, não vou ensinar fulaninho não, porque se ele aprender, ele toma a minha vaga. Não, é pelo contrário. Se você quiser subir de profissão, você precisa treinar uma pessoa para ficar abaixo de você. Exato. Então, as pessoas estão começando a acordar nisso. Sim. De tipo, não ter medo de compartilhar conhecimento. Se eu estou aqui falando de automações, dando exemplo de ferramentas, dando exemplo de sites, eu estou compartilhando conhecimento. Isso não quer dizer que eu ensinar fulano vai ficar melhor do que eu. Sim. Ele só vai ficar se eu deixar. Se eu ficar ultrapassado, se eu ficar parar de estudar, se eu parar de agir, qualquer pessoa toma seu lugar. Exato. Então, é muito essa questão de estar ativado. Eu, por exemplo, separo ali 1 a 2 horinhas do meu dia para sempre estar atento no que está acontecendo no mercado, o que é que está tendo de novidades. A gente até conversou, né? O ChatGPT agora está lançando uma nova versão que é muito maior o banco de dados. A gente deu o exemplo aqui de... Pensa no ervilha, ele agora é um elefante, em questão de tamanho. Então, vai poder ler imagens agora, que a gente estava comentando. Explicar melhor isso aí para o pessoal entender. Pronto, acho que é bacana o pessoal também ouvir isso. Por exemplo, a versão atual do ChatGPT, ela é a chamada 3.5, né? Que é a versão 3.5 do ChatGPT. Ela não lê imagens, ela só lê
perguntas. Ou seja, você pergunta a ela e ela, com base na inteligência artificial, vai conceituando para te dar uma resposta. Então, para usar e extrair o melhor do ChatGPT, você tem que ser mais preciso. Por exemplo, vou querer montar uma dieta para mim. Então, quando eu vou montar uma dieta, eu não vou simplesmente perguntar para ele, faça uma dieta para mim. Só que ele precisa me conhecer. Sim. Então, faça uma dieta para uma pessoa de 35 anos, que pesa tantos quilos, que tem 1,80, 1,70 de altura e que está acima do peso. Com a caloria de 2.000 calorias diárias, por exemplo. Aí eu sou mais preciso. Então ele vai me dar uma resposta muito melhor do que ele daria sendo genérico. Sim. Então, como você falou, se fizer a pergunta correta, o mais preciso que for, a inteligência artificial vai te ajudar nisso. E aí, com essa nova versão, que é a 4.0, que por enquanto está liberado só para os pagantes, né? Do ChatGPT, a inteligência artificial agora chegou num nível que ela vai conseguir ler imagens. Imagina, você pega um quadro que você não sabe de quem é, você joga lá e diz, quem foi o pintor que fez esse quadro? Ela vai ler o quadro e vai te dizer quem foi o pintor que fez. Nossa. Você faz uma foto com 10 pessoas familiares. Você joga a foto lá e diz quantas pessoas tem nessa foto. Ela vai te dizer quantos homens, quantas mulheres tem dentro da foto. Massa. Então, isso já abre outras possibilidades para você trabalhar a inteligência artificial, né? Então, imagina, você pegou uma foto da internet, você não sabe de onde é. Onde fica esse local? E você sobe a foto lá. A inteligência artificial vai dizer, fica em Rio Doce, em Olinda, na travessa tal com a travessa tal. Entendi. Então, ajuda muito mais essa possibilidade. E quanto ao tamanho, toda inteligência artificial trabalha com um banco de dados. Sim. Banco de dados nada mais é do que uma caixa cheia de informações. O tamanho dela, na versão 3.5, era de uma ervilha. Hoje o tamanho é de um elefante. Ou seja, cabe muito mais informações lá dentro e ela está com raciocínio muito mais apurado. Muito mais... Então, está mais inteligente. Vai chegar na época que já essa máquina vai estar conversando normal, como se fosse uma pessoa com a gente. Caramba, bicho. Chega a ser meio assustador, né? O negócio desse. A gente vê muita coisa em filme, né? Isso. Não tem noção do quanto hoje já é possível e quanto hoje já chegou nesse nível, né, de tecnologia. As pessoas não têm noção da capacidade hoje que já tá acontecendo, né? Muita coisa fica desconhecida ao nosso conhecimento, né? Porque muita coisa acontece lá fora, né? Sim. Em outros países, até chegar aqui demora um pouco, né? Mas a gente pode ver hoje no dia a dia, né? Muita coisa já acontecendo e sendo possível a gente conhecendo, né? Eu acho um universo muito interessante, né? Eu gosto muito porque eu entendo que a tecnologia ela vem para ajudar na produtividade. Isso. Tempo para a gente cada vez mais é ouro, né? Então, se eu tenho coisas que podem facilitar no meu dia a dia, né, para me ganhar tempo para outras coisas, então por que não, né? É tanto que, por exemplo, hoje os pagamentos tudo automatizado. No celular, eu pago às vezes com o meu relógio. Então, tipo, por quê? Eu não saio mais com carteira, só saio com o celular. Tá, todos os meus cartões estão aqui. Se o cara chegar na rua e me pedir, não, R$1, R$2, não tem. É complicado. Não tem. Até no Pix. O cara vai puxar o Pix na hora para poder fazer. Porque até isso tá difícil, né? Tipo assim, acho que realmente facilita realmente para algumas coisas. Por isso que é tão importante você estar sempre se atualizando, as pessoas precisam, né? Hoje em dia, por exemplo, você vai... Já aconteceu de eu estar viajando, né? Parar na beira da estrada, assim, querer comprar uma água de coco e só tinha o Pix, né, para pagar e a pessoa não tenho. Então, assim... E a gente sabe que é uma coisa acessível, mas para muitas pessoas ainda não está tão acessível, né? Exato. Então, assim, hoje até que ponto, né, a tecnologia vem para facilitar, ajudar e como é que as pessoas realmente estão enxergando isso, né, essas novidades, essas mudanças, né? Tem gente que realmente cria um bloqueio absurdo. Não, esse negócio de tecnologia, né, acha que muita coisa pode acontecer. A gente sabe que tem... a tecnologia, ela vem cada vez mais, de certa forma também, roubar um pouco da nossa privacidade, né? Sim. Cada vez mais a gente vai estar sendo mais conhecido, né? Nós somos dados, né? Tudo que a gente faz na internet está registrado. Exato.
realmente hoje o que é que as empresas investem muito dinheiro na compra de dados justamente para poder entregar para as pessoas, né, ou vender, né, de forma mais assertiva através desses dados, né? Então, eu queria fazer o seguinte, eu queria que tu desse um exemplo hoje de como é que pode ajudar, né, um empreendedor, né, hoje no dia a dia dele. Dá um exemplo assim de automação, de como é que pode facilitar a vida do cara que é, por exemplo, um profissional liberal, né? Como é que a automação pode ajudar ele? Vamos lá. Eu, como já passei um pouco por isso, já senti na pele. Deixa eu aproveitar, pedir aqui também, pessoal. Gente, você que está assistindo aí online, deixa aqui a tua pergunta, que Alexandre vai responder aqui ao vivo para vocês, tá? A gente tá aqui, pode colocar aqui no chat. Aproveita a oportunidade aí que o cara é fera. Pronto, eu já passei por isso, passava até uns 2 anos atrás, digamos assim. Sim. A pandemia, de certa forma, ajudou muito o negócio. Sim. Ajudou no sentido de, a gente teve uma evolução aí de 5 anos em 2. O que ia acontecer daqui a 5 anos, por conta da pandemia, terminou acontecendo previamente. Por exemplo, eu como empreendedor, eu ainda não tenho hoje uma pessoa de financeiro. E uma pessoa de financeiro, não vou colocar valores aqui, mas pelo menos você vai gastar um salário mínimo. Sim. Então, hoje eu gasto apenas R$50 para ter uma automação que ela manda todos os boletos para todos os clientes na data tal. Massa. Então, eu não preciso parar. Antes eu parava no dia 1, entrava no site do banco, gerava todos os boletos, mandava um e-mail para cada pessoa, manual. Imagina aí, você tem... Beleza, quando você tem 1, 2 clientes, beleza, tá ainda tranquilo. Vai, né? E quando você já tem 10, 20, 30, 100 clientes? Imagina fazer isso na mão. Uf. Então, eu consegui automatizar isso. Tipo, hoje, quando o cliente entra dentro de casa, a gente faz um cadastro na plataforma, gera uma recorrência, cadastra o e-mail e o WhatsApp dele, e todo mês, na data tal, vamos supor que Ronald é meu cliente e Ronald te paga no dia 10. 5 dias antes, está programado para chegar no e-mail de Ronald e uma mensagem no WhatsApp dele dizendo: sua fatura já está disponível no seu e-mail. Massa. Então, eu não preciso mais entrar em contato com o cliente para falar sobre financeiro. Bacana. E o cliente, Alexandre, mas se o cliente não pagar? Se o cliente não pagar, a plataforma vai lá e cobra ele já com juros calculados e tudo. Olha aí. Então, ou seja, eu não preciso hoje ter uma pessoa de financeiro. Eu tenho uma plataforma que é automatizada, que faz toda a parte financeira para mim. O meu trabalho é entrar uma vez na semana, ver o que foi que caiu e transferir para minha conta. Olha só. Então, poupei muito tempo, né? Dessa questão que eu parava praticamente um dia de trabalho, que era sempre dia 1 do mês, para fazer todos os boletos, gerar todas as cobranças. E a gente sabe que o empreendedor, ele faz tudo. Só que se a gente se mete com financeiro e se a gente mete com atendimento, dá meio que uma briga aí, né? A gente não pode atender o cara e ao mesmo tempo tá ali cobrando. Isso. Ser o policial bom e o policial ruim, né? Então, eu meio que tirei isso, gerei um e-mail lá, financeiro@Instituto Brasil América, e a pessoa pensa que é uma pessoa falando com ela. Só que, na verdade, é a automação mandando a cobrança pelo financeiro. Olha aí, que bacana. Então, isso é um exemplo de uma automação que eu uso hoje no dia a dia, que me ganha tempo. E outro exemplo é o CRM, né? Nossos CRMs hoje, para poder cair os cadastros, os potenciais clientes. Hoje o cara entra no nosso site, preenche lá um formulário. Assim que ele preenche o formulário... Explicando assim, vamos explicar para quem não entende. Pessoal, vamos lá. Alexandre vai explicar aqui para vocês o que é um CRM, né? O que é exatamente o CRM, para vocês entenderem como isso, de fato, vai ajudar você, né? E o CRM, ele é preciso para quando se tem muito ou pouco cliente, como é que é? Vai explicar aí primeiro o que é o CRM. O que é um CRM? CRM é um banco de dados, que pode ser uma planilha, por exemplo, que vai ter o cadastro e os dados do seu cliente. Certo. Por exemplo, sentei aqui para conversar com o Ronald. Qual o número de Ronald? Qual o e-mail de Ronald? Qual o nome? E aí eu cadastro isso dentro de uma planilha, por exemplo, pode começar com uma planilha. Nome, e-mail, telefone. Basicamente isso. Sim. Se eu conseguir identificar o interesse que Ronald tem, eu posso cadastrar também. Por exemplo, Ronald tem interesse em automações. Aí eu boto lá, interesse, automações. Sim. Só que tudo isso é manual.
eu tenho que sentar com o Ronald, depois eu tenho que parar na frente do computador, preencher uma planilha. E da planilha, eu preciso entrar em contato com ele em alguns dias, tudo isso. Então, tudo isso que consome tempo da gente, a gente consegue automatizar. Sim. Então, quando a gente responde, por exemplo, tenho interesse em comprar um carro, vou no site da Volkswagen, por exemplo. Sim. Se eu tiver interesse no carro tal, você vai ter um formulário para preencher. Se tem interesse, preenche aqui que um consultor vai entrar em contato com você. Sim. O que é que essas empresas fazem? Geram esse formulário, você preenche, automaticamente ele cai numa base para o cara que é o vendedor. Sim. Caiu na base do vendedor, ele já pega o telefone e liga para você. Então, o que é que a empresa fez? Automatizou o processo do formulário direto para o vendedor. Para não perder tempo de... Deixa eu ir aqui do outro lado na sala para poder falar com o Ronald e dizer que caiu um lead novo, um potencial cliente novo. Sim. Então, a automação te ajuda nisso. Entendi. Você entra lá no site, preenche um formulário, esse formulário cai no CRM, que pode ser uma planilha, pode ser uma plataforma, pode ser o que for melhor para você, e essa plataforma já informa a pessoa prioritária que vai atender esse cliente. Sim, então você consegue poupar tempo. Não precisa ficar no disse-me-disse, né? Sim. Caiu um lead novo lá, depois tu dá uma olhada. Então isso tudo fica já automatizado no dia a dia. Bacana, bacana. Então, isso aí é uma explicação bem clara do que seria o CRM, né? Inclusive, deixa aqui nos comentários se você já conhece alguma plataforma de CRM e se você quer conhecer, porque a gente vai dizer aqui, dar uma dica aqui de pelo menos duas plataformas. Vamos botar 2 plataformas aqui de CRM que podem ajudar você. Então, até o final, você vai ver aí 2 dicas aqui de plataformas que você pode implementar no teu negócio para ter um CRM ativo aí no teu negócio. E o melhor ainda, gratuito. Gratuito, né? Isso, maravilha. Todo mundo gosta de ouvir essa palavra, né? Gratuito. Então, eu queria que tu falasse também mais um pouco sobre performance, né? O que seria performance? Como é que isso se aplica no negócio? Então, eu queria deixar a tua vontade para falar um pouco mais sobre isso. Não, massa. Performance, eu digo que é uma palavra muito conceitual, porque performance pode ser tudo, né? Como é que eu posso, por exemplo, performar melhor na minha carreira? Como é que eu posso performar melhor na minha posição que eu estou hoje? Então, dando um exemplo prático, a gente está contando aqui sobre agências, né? Você pode ter 2 designers na sua equipe e você pode ter um mais rápido e um mais lento. Normal. Então, quando chega uma demanda que é uma emergência, se você conseguir ter essa noção do tempo que ele gasta para fazer uma coisa, você consegue muito bem dizer, não, eu vou conseguir te atender porque eu tenho esse design aqui que... Não consegue ser mais ágil. toque de caixa. Sim. Então, mensurar hoje o tempo das coisas, isso é performance. É você performar melhor dentro do mesmo tempo. Todo mundo tem 24 horas por dia. Sim. Por que uma pessoa consegue levar o filho na escola, trabalhar, fazer reunião, fechar contrato, fechar cliente, Sim. assistir série, jogar um videogame, dormir e todo mundo diz, não, porra, o cara faz tudo isso e eu não consigo fazer metade. Ele otimiza o tempo dele para que tudo seja possível. Sim. Eu costumo dizer que hoje tem tempo para tudo. Basta você se organizar, ter uma agenda pelo menos. Tipo, mudou muita coisa quando eu comecei a tratar as coisas como agenda. Por exemplo, minha esposa, que me perdoe, mas ela não gosta. Toda vez que a gente vai sair para um aniversário, alguma coisa, se não tiver na minha agenda, eu esqueço. É uma coisa básica. Já entrou na minha mente que, tipo, eita, vai ter um aniversário de fulano sábado. Eu tenho que botar na agenda. Porque senão eu vou marcar outra coisa e vou terminar perdendo o aniversário. Então, eu funciono muito bem hoje com a agenda. Então, o que me faz performar melhor hoje é a minha agenda. Porque se o compromisso não estiver lá registrado, eu não vou nem dar atenção a ele. Eu não perco tempo com ele. Então, para eu perder tempo com a coisa, eu preciso estar na minha vista. E a minha vista hoje é a agenda. Sim. Aí, toda vez durante a noite, antes de dormir, dou uma olhadinha na agenda, o que é que eu tenho para o próximo dia, para eu organizar horário de saída, que hora que eu vou acordar, que hora que eu vou tomar café, como que vai ser o trajeto, se eu vou precisar ir de Uber, se eu vou precisar ir de carro, quanto tempo que eu vou gastar. Para vir para cá, por exemplo, dei uma olhada no GPS para ver o tempo mais ou menos que eu ia gastar, deu lá 35, 40 minutos. Então, vou sair um pouquinho mais cedo de casa, porque senão eu vou atrasar. Então, tudo isso é planejamento. Massa.
E isso está atrelado à performance. Então, quando eu falo de performance, pode ser no ramo pessoal ou pode ser no profissional. Se você conseguir atrelar seu pessoal com o profissional, é o casamento, melhor dos mundos, melhor dos mundos, digamos assim. Exato. E aí, dando um exemplo de performance para empresas, teve um caso interessante que aconteceu no começo do ano. A gente tinha um cliente que era uma clínica de autismo. Eles iam fazer uma colônia de férias gratuita. Só que tinha mais ou menos um histórico de 200, 300 crianças que se inscreviam. No ano passado, eles montaram uma equipe de 4 pessoas para atender no WhatsApp, para fazer o cadastro dessas pessoas, fazendo perguntas, fazendo questionamentos, para poder anotar todos os dados dessas pessoas. Aí ele chegou para conversar comigo, ele, pô, Alexandre, podia melhorar isso aqui, né? Pô, botei 4 pessoas para trabalhar ano passado e não dei conta. Deixei de atender 100 crianças aqui. Tipo, ele fechou 200, poderia ter fechado 300, que era uma colônia de férias gratuitas. Só que o pessoal tinha que pegar o telefone, conversar no WhatsApp, tudo um a um. Sim. E quando a gente lida com pessoas, pode ser num dia que Ronald acordou de mau humor e vai estar atendendo a pessoa de uma forma diferente. Entendi. A máquina não vai fazer isso. A máquina vai seguir o script à risca e vai trabalhar 24 horas. Aí o que foi que eu propus a ele? Eu disse, eu consigo automatizar todo o teu processo de inscrição. Para só depois, quando tu já tiver todos os dados, tu só vai ligar para a pessoa para confirmar. Massa. Sua inscrição foi feita com sucesso. A partir da data tal, seu filho pode vir para a colônia de férias. Massa. Isso aí eu consegui até automatizar com o áudio dele falando isso para a pessoa, mandando no WhatsApp. Massa. E aí, com isso, qual foi o resultado com essa atitude da gente? A gente conseguiu cadastrar 1.720 pessoas. Caramba. Num prazo de 2 dias. 2 dias? 2 dias úteis, minha automação rodando. Caramba. Cadastrou 1.720 pessoas numa planilha de WhatsApp com todos os dados, com todas as informações que ele precisava e ainda mandando um áudio do dono da empresa dizendo: seja bem-vindo à nossa colônia de férias, no WhatsApp dela. Que massa, velho. Imagina isso, tipo, ele não botou nenhuma pessoa para atender ninguém e com custo de, sei lá, R$100. Ele atendeu 1.720 pessoas num prazo de 2 dias. Caramba. Isso é performar. Sim. Então, é fazer mais com menos. Isso. Entendeu? Isso. Não é tipo, pô, imagina se ele atendeu 4 pessoas na equipe atendendo 200. Faz a proporção. Quantas pessoas ele ia ter que ter para poder atender 1.700 pessoas? Louco. Então, Realmente. a gente conseguiu otimizar o tempo dele, da inscrição, ele conseguiu ter mais informações e a gente tem tudo isso registrado. Ou seja, é uma planilha, que é o famoso CRM, que a gente comentou, Sim. que ele tem a base de dados hoje para fazer qualquer tipo de ação futura com essas pessoas. E isso é quando a gente lida performance com o ambiente empresarial. É como que eu posso fazer as coisas de uma forma mais rápida e mais otimizada, para que eu não perca muito tempo. Então, hoje o tempo de todo mundo é ouro. Né? É ouro, Se a gente puder comprar tempo, as pessoas vão ser muito mais produtivas naquilo que elas fazem. Exato. Show de bola. É interessante que eu já fui, inclusive, para reuniões que a pessoa ficou, tipo assim, não, mas essa automação, falar com o robô é uma coisa muito fria e tal. Até que ponto realmente, assim, é frio, né? Eu acho que existe muito de como você constrói a automação. Tem automação que é mais quente do que uma pessoa falando. Isso. Entende? Você consegue humanizar, né? Com as palavras. Exato, porque é como você constrói a automação. Porque tem pessoas que, como você falou, às vezes está num momento não muito bom. E aquele atendimento dela não vai ser um atendimento bom. E acontece. E se você constrói, né, uma automação que tenha, de certa forma, uma empatia com a pessoa quando chegar, você construi... É porque tudo isso leva tempo, né? E construir algo, né, uma base bem sólida, bem bacana, tem que ser uma coisa bem trabalhada, né? Sim. Então, muitas vezes as pessoas, por não conhecer que é possível, gera esse preconceito, né? Então, eu fui abordar um cliente e quando eu cheguei lá, tinha um rapaz da equipe dele, de marketing. Ele disse, não, porque a automação vai gerar, como é que se diz? Vai deixar muito frio e tem aquela questão de humanizar e tal. E eu disse, até que ponto? Porque pense comigo, você entra no perfil, né? Por exemplo, vou até dar um exemplo agora.
Você que está aí assistindo, entra agora aí no meu perfil do Instagram e coloca um oi, que você já vai receber uma automação. Quando você receber uma mensagem, você clica aí em serviços da agência. Pronto. E aí você já vai receber várias coisas aí, só quando você fizer que você vai saber. Não vou nem falar mais nada. Então, essa automação permite que a pessoa faça o quê? Ela seja atendida imediatamente. Até que um vendedor olhe e venha responder, você já perdeu muito tempo. A pessoa não tem muito tempo para esperar uma pessoa vir lá falar. Então, a automação ela já facilita para que você entenda um pouco sobre a empresa. Às vezes, as pessoas já vêm certo com as perguntas que ela quer fazer. Poxa, eu queria saber mais sobre o serviço da agência. Sim. Que seria, a gente chama de FAQ, né? Isso. Que é as perguntas mais frequentes, né? Que se é uma resposta repetitiva, eu posso automatizar. Exato. Sempre essa pergunta que eu costumo fazer. Tipo, é algo que você faz repetidamente? Sim, é possível automatizar. Por exemplo, vamos lá. Vou trazer para um outro tipo de profissional. Vamos supor, vamos lá, uma academia, certo? A pessoa tem uma academia e o pessoal geralmente chega no direct para perguntar qual o horário de atendimento? Quanto custa? Quanto custa? Quais são os planos? Quais são os planos, né? Aí tem... vocês têm a aeróbica, né? Sim. Quais são os serviços que tem? Então, são perguntas que as pessoas vão fazer com frequência. E se você conseguir responder elas de forma imediata, você já conseguiu ali poupar o tempo dela. Isso. Né? Lógico, a pessoa... Dá tempo também de um atendente ver que já tem alguém no funil, que já está ali em contato, e mais para frente fazer o atendimento. Então, já poupou muito tempo, já conseguiu esclarecer muitas dúvidas, então a pessoa já vem mais preparada para o momento, né, do fundo do funil. Né? Esse exemplo que tu deu, Ronald, a gente tem um cliente de academia. Tipo, todo o agendamento de novos clientes é feito de forma automatizada. Massa. Hoje. Tipo, a gente montou um fluxo, que é uma rotina de tarefas, né? De perguntas que são feitas. Vamos supor, o Ronald entrou lá no perfil e falou que tem o interesse em fazer funcional. Se ele falar a palavra funcional, ele vai entrar num fluxo do serviço funcional. Eu vou explicar para ele como é que funciona, vou explicar para ele como são as aulas. E se tiver mais interesse, aí clique no botão. Se o cara clica no botão, ele já pede o nome, telefone, e eu já mando esse nome e telefone direto para a consultora. Massa. Tipo, ele passou pelo processo do Instagram todo de forma automatizada. Só que ele não percebe. Por causa das perguntas, da forma de falar, ele pensa que está falando com uma pessoa lá da empresa. Sim. Então, a consultora que antes tinha que estar de olho em duas plataformas, no Direct e no WhatsApp, ela só foca no WhatsApp agora. Porque já chega para ela, Ronald, telefone e tal, tem interesse em funcional. Massa. Ela já pega o telefone. Oi, Ronald, tudo bem? Vi que você tem interesse em funcional. O que é que eu posso te ajudar? Massa. Já marca um agendamento, já faz tudo. Isso ajuda muito também em clínica de estética, que a pessoa tem que agendar. Sim. A gente consegue hoje fazer automações que conversam com o calendário do Google. Imagina, a pessoa teve interesse, já diz o calendário, ela marca o horário e o horário já está disponível no sistema da pessoa. Massa. Não precisa nem a pessoa ligar para agendar um horário com você. E ela deixa, tipo, monta, eu tenho esses horários disponíveis. Você monta os horários que você quer disponível na agenda. É tipo o Calendly, né? Tipo o Calendly, que é uma ferramenta, mais uma dica aí também. Pega aí, hein, gente? Vai pegando esses insights aí. Gratuito, tá? Então, ferramenta que você diz lá, eu quero ter 10 reuniões por dia, uma a cada 1 hora. Você disponibiliza esse link para a pessoa e, de acordo com esse link, você vai preenchendo todo o seu horário. Então, isso funciona para clínicas de estética, academias, todo mundo que precisa de um processo de agendamento, isso funciona. Você não consegue... Alexandre, por conta disso eu não preciso ter a recepcionista? Não, é outra coisa. Você consegue botar sua recepcionista para ter uma função mais importante na sua empresa. Não para ela ficar, por exemplo, ligando, só fazendo agendamentos. Isso é uma função que ela é repetitiva. Mais uma vez, se ela é repetitiva, ela pode ser automatizada. Isso é um dos pontos que a gente pode falar para os profissionais tomarem cuidado, né? Sim. Se o que você faz é repetitivo, uma máquina pode tomar seu lugar. Sim. Então, fique atento para usar ela de uma forma melhor para que isso te ajude no dia a dia. Por isso que acho que é tão importante. É o que eu volto a falar sobre ativação, né? É você se colocar ao passo à frente.
justamente saindo do modo automático. O modo automático faz com que você faça sempre tudo do mesmo jeito. Já quando você está ativado, você sai desse modo, entendeu? Então, por exemplo, uma coisa que é bacana é que aquilo que está aqui, ninguém pode roubar. Então, se você é uma pessoa que está sempre inovando, trazendo mudanças, enxergando além, se atualizando, você vai se tornar sempre uma pessoa insubstituível, porque você sempre está um passo à frente, Sim. entendeu? Então, é justamente o que você falou aí. O fato de você sempre repetir as coisas faz de você uma pessoa que pode ser substituída, de certa forma, né? por um sistema, uma automação, enfim. Tem aqui uma pergunta, deixa eu ver aqui. Só complementando isso que tu falou, Ronald. Sim, pode falar. É importante você ter ideias e ter soluções, mas muito mais importante também é você tirar ela da sua cabeça. Porque tem muita gente que, tipo, tá cheio de ideias, mas nunca colocou pro papel. Sim. E aí, daqui a pouco, 10 minutos depois, uma pessoa fez a ideia dele e ele vai dizer, eita, fulaninho me copiou. Como é que fulaninho soube o que tá dentro da tua cabeça? Então, assim, muitas vezes é você colocar na prática também. Sim. Tem muita gente que é bastante criativo, mas na hora de fazer, trava. Sim. Então, uma coisa que eu posso já dar uma dica para as pessoas que me ajudou também muito é, teve uma ideia, anota. Sim. Tira da tua cabeça. Seja numa agenda, seja num bloquinho de papel, num aplicativo, num computador, onde você quiser. Mas só o fato de você tirar ela da sua cabeça, 70% dessa ideia está pronta. Massa. Isso já é uma dica que, tipo, não fique com as coisas na sua cabeça, não. Porque sua cabeça, você pode esquecer. Isso. E a gente é ser humano. É verdade. Então, tem hora que, tipo, 11 horas da noite eu tenho uma ideia. Eu vou me levantar, vou pro computador. Não, bota aqui no bloco de nota do celular. Amanhã eu já vou lembrar que eu tive essa ideia. Nossa. Se eu, por exemplo, acordar amanhã e não lembrar mais da ideia. Ou seja, corre esse risco também de ficar preso na cabeça. Sempre tire tudo que está dentro da sua cabeça pro papel. Verdade. Porque a chance dela ser ativada é muito maior. Isso. E é interessante, assim, que esse universo, hoje, eu entendo que a gente tem que ser pessoas, né, mais executoras. Porque, cara, é incrível como tem muita gente com muita ideia bacana, mas não coloca em prática. Fica só na ideia. Fica na ideia, entendeu? Então, como é que você vai saber se vai dar certo ou não? Colocando em prática. Você vai colocar em prática, vai ter tempo de ver se funciona ou não, vai corrigir, se for um aperfeiçoamento, você aperfeiçoa, né? Isso. E tem muita gente que vai ficar só na teoria. Hoje o digital te dá essa possibilidade, né? De você errar rápido e corrigir rápido. Exato. Antigamente, tipo, você tinha que abrir um negócio, ficar esperando os clientes, depois de 3, 4 meses, não deu certo, vou fechar. Então, hoje em dia você consegue testar. Tem muito cliente, pessoas de consultoria também que chegam com a gente e fala: Alexandre, tu acha que isso dá certo? Eu digo, rapaz, minha opinião, eu posso te falar, mas ele vai ficar baseado em achismo. Eu prefiro testar, ter informações, ter dados, para depois conversar contigo se isso deu certo ou não. Porque eu achar uma coisa é uma coisa. Isso funcionar é outra. Exato. Então, hoje eu não estou mais baseado em o que eu acho. Né? Sim. Não, eu testo. Primeiro, hoje a gente tem a possibilidade de testar com a gente, né? Então, Sim. Hoje eu testo muita coisa comigo. Quando o cliente vem perguntando sobre alguma coisa, eu digo, opa, eu já testei. Funciona. Aí, opa, vou lá e implemento. Sim. Então, hoje a gente tem essa possibilidade de testar com a gente para depois de chegar no cliente e ser assertivo dizendo, funciona. Sim. Se funcionou comigo, funciona com você. Massa. É as possibilidades da internet, né? De você poder realmente testar rápido. Tem uma pergunta aqui da Daniela. Quais são as principais tendências e avanços em automação e como eles estão moldando o futuro do trabalho e dos negócios? É muito o que a gente falou aqui, né? Sim. Mas... Hoje a tendência, né, de 2023, basicamente, se eu puder dar uma dica para tu, Daniela, é o seguinte: fica muito atento a essa questão de inteligência artificial, porque está cada vez mais entrando no nosso dia a dia, de forma até que a gente não percebe, mas quando a gente vê, a gente já está misturado ali com ela. Feito eu falei, né? O ChatGPT está já na sua 4ª versão aí. Tem gente que está conhecendo agora, ou seja, ele já está 4 versões na tua frente. Então, é importante
tá cada vez mais... mas eu nunca usei. É gratuito. Vai lá, cria uma conta, usa teu Gmail, tua conta lá gratuita. Sim. Vai testando algumas perguntas. Isso não vai tomar teu tempo. Isso não vai te cobrar. Sim. Tu não vai ter custo com isso. E tu vai estar aprendendo uma plataforma que, sei lá, 20% da população ainda não usa. Verdade. Então, tu já vai estar à frente de muita gente. Verdade. Então, uma das tendências para 2023 é inteligência artificial e cada vez mais automatizar tarefas e processos que são repetitivos. Massa. Então, se você tem uma coisa que é repetitiva no seu dia, vai ter alguma plataforma hoje que já automatiza isso. Pode ter certeza. Massa. Tem outra pergunta aqui da Luana. Como você planeja personalizar a abordagem de vendas usando automação? E quais são as estratégias de personalização que você considera mais eficazes? Boa. Vou dar o exemplo do Instagram agora. A gente estava falando aqui sobre humanizar, né? Sim. O pessoal tem medo de falar com robô. Por que isso? Antigamente, tinha aquela questão do chatbot. Chatbot, isso. Isso é uma coisa, isso não é automação. Explicar a diferença. Explica aí. Chatbot é você ter programação para responder possíveis ações, gatilhos. Por exemplo, se você quiser falar com o financeiro, digite 1. Se você quiser falar... Isso é o básico. Isso é como a automação era há 5 anos atrás. E aí as pessoas ficavam com preconceito. Pô, dá para ver que isso é uma máquina. Isso não é uma pessoa falando comigo. E hoje a gente passa por isso quando liga para Claro, para TIM, para Oi. Qualquer atendimento, você passa primeiro por um robô para depois chegar num atendente. Então, isso é normal. Só que no mundo digital, nas nossas empresas, é interessante humanizar. Como é que a gente pode humanizar? Você chega no Instagram, por exemplo, eu posso já te atender pelo nome. O robô, o chatbot não consegue fazer isso. Então, consigo lá chegar e dizer: Ronald, tudo bom? Seja bem-vindo ao perfil da Agência RON. Se você quiser saber mais sobre alguns serviços, clique no botão abaixo que eu posso te ajudar. É muito mais interessante mandar uma mensagem assim, por exemplo, do que: Oi, Ronald. Oi, fulano. Se você quiser falar com financeiro, tecle 1. Se você quiser falar com marcar uma reunião, tecle 2. É muito mais humanizado. Então, a gente consegue personalizar a automação nesse nível. Sim. Primeiro eu vou perguntando algumas questões e eu consigo te direcionar para onde você quer. Nossa. O chatbot ele não consegue fazer isso. Sim, ele vai te dar um botão de interesse e esse botão te leva direto para o atendente. Sim. E é interessante que, se aprofundando um pouco mais nisso, né, que hoje é possível você colocar áudio, vídeo. Sim, vídeo, né? Tudo. Então, isso humaniza muito. Humaniza. Né? Imagina você chegar, né, no perfil lá e já receber uma imagem do próprio dono da empresa. Ó, seja bem-vindo aqui, você chegou até aqui, então porque você tem interesse em conhecer nosso serviço. E lembrando, em tempo real, né? A máquina trabalha 24 horas por dia. Se alguém falar comigo 1h da manhã, eu posso estar dormindo, mas eu vou te atender da melhor forma possível. Massa. Isso é incrível, realmente. E assim, por isso que eu vejo que as pessoas precisam destravar esse entendimento, esse bloqueio, né? Porque hoje é possível ter um bom atendimento, algo bacana. E cada vez mais, assim, acho que as empresas elas têm que olhar para esse lado da experiência do consumidor. A jornada de compra, tudo que ele vai passar pela empresa. A empresa, vai lá e faz o percurso que o teu cliente faz na tua empresa. Vê se ele está tendo uma boa experiência, né? Se é bacana como cliente. Sim. Né? Então, quando você analisa isso, qual o tempo de espera? Como é que é a recepção da tua empresa com o cliente? Então, se você começa a analisar isso e implementar ferramentas que conseguem causar uma boa primeira impressão para o cliente, é algo que é encantador. Eu entendo que cada vez mais a gente precisa oferecer serviços que tragam um encantamento para o cliente. Dele entender assim, cara, a minha experiência com essa empresa foi fantástica. É o efeito U, né? Deu aquele Se fez isso com o cliente tá feliz. Tá Ele não sai mais. Verdade. Tu já teve não, assim, tu tem experiência em compra online? Sim, já. Pronto. Já. Eu compro muito da Amazon. Sim. Tipo, 70% do meu apartamento foi da Amazon. Então, assim, a Amazon agora está com um processo de... Quando você compra, ele automaticamente te manda todos os dados lá no WhatsApp.
Então, tipo, você consegue lá, acabei de efetuar uma compra. Ele vai dizer, fulaninho, parabéns pela sua compra. Seu produto, não sei o que, será enviado tal dia. Quando o produto é enviado, manda outra mensagem. Ele está usando o WhatsApp agora para te informar em que pé está o passo a passo da jornada do cliente. Massa. Onde que está a tua compra. Então, massa. por exemplo, tem compra que chega lá em casa que eu sei primeiro que o porteiro. Porque o cara já está dizendo, ó, saiu para entrega. Massa. Chegou, foi entregue. Quando o porteiro está assinando, o cara que entregou já dá o ok no aplicativo, já chega uma mensagem no meu WhatsApp. Que massa. Tem hora que eu desço para pegar, não deu tempo do porteiro me ligar. Eita, massa. Ele, porra, como é que tu sabe que chegou aqui? Eu disse, segredo. Então, são coisas que facilitam o nosso dia a dia. Massa. Entendeu? E todo mundo que compra online quer saber o passo a passo, né? Saber o passo a fica passo. Lá atualizando o tempo todo, Isso. né? Onde é que tá a minha compra e tal. Massa. E aí, isso são coisas que a Amazon enxergou que isso era uma dificuldade do cliente em algumas plataformas de compra. E ela disse, não, vou melhorar aqui a experiência do cliente com a minha compra e vou deixar ele ciente do passo a passo onde está a mercadoria dele. Então, hoje a própria Alexa, né, que se integra com a Amazon tudo, a Alexa, depois que você compra, um mês depois, ela faz uma tratativa comigo. Ela chega lá, notificação. Aí ela, quando eu pergunto qual foi a notificação, ela diz, em um mês atrás, você comprou o produto tal. O que você achou desse produto? Dê uma nota de 0 a 5. Aí eu digo, 5. Ela, muito obrigado pela sua resposta, agradecemos, não sei o que, a sua participação. Isso vai ajudar outras pessoas na hora de comprar esse produto. Ou seja, a Amazon ela vai desde a compra do cliente até o pós-venda. Tipo, não gostei do produto, quero devolver. Eu posso devolver. Sem custo nenhum, ela ainda paga meu frete para eu mandar o produto de volta. Então, eu gosto muito de falar da Amazon porque a experiência deles, eu posso até pagar mais caro pelo produto. Mas eu prefiro por causa de toda a experiência de compra. Massa. Que ela já criou com isso. E cada vez mais, mano, eu entendo que é esse o futuro. Sim. Se você se preocupa, porque às vezes as pessoas estão preocupadas muito com coisas que não estão ligadas diretamente à experiência do cliente. Então, o que acontece com isso? Quando você foca na experiência do cliente, você cria todo um cenário que vai te favorecer mais à frente. Isso. Que é o quê? O cara vai ter aquela experiência encantadora, ele vai pagar mais caro pelo teu produto. Ele vai ver mais valor naquilo. Vai ver mais valor, ele vai indicar para as pessoas, né? Por quê? Quando você vai num restaurante, que você é bem atendido, que tem aquela experiência massa, você faz questão. Você volta, indica, faz tudo. Você indica para o pessoal. E assim é com as experiências que a gente que produz, que tem produtos de serviços, né? E tantas outras coisas que a gente trabalha com empreendimento. A gente tem que focar nisso, realmente, de fato. Né? Às vezes a pessoa... você tem um salão de beleza, né? Como é que é a experiência do teu cliente quando ele chega no salão, né? Como ele é atendido, no tempo que ele espera, por exemplo, o que é que você faz, se você deixa ele escanteado, se você serve um café, se você serve uma água. Exato. Parece besteira, mas esses detalhezinhos faz toda a diferença. Verdade. Então, as pessoas, elas estão em busca cada vez mais disso, até porque, por exemplo, o serviço básico a internet já oferece. Porque, por exemplo, você vai comprar uma coisa, né, num home center, certo? Você pode comprar online. Isso. E você pode ir na loja. O que vai diferenciar uma coisa da outra? Experiência. Isso acontece comigo quando eu compro sapato. Eu vou na loja, provo, mas eu não compro na loja, porque o preço da loja é maior. Olha aí. Aí eu vou lá, vejo qual é meu pé, o sapato, serviu, vou pro site, compro mais barato. Massa. Porque eu sei que a loja tem seus custos a mais, tem tudo isso envolvido, mas a loja, isso acontece muito hoje com o Magazine Luiza, por exemplo. Magazine Luiza hoje deixou de ser uma loja de estoque. Sim. De estar pronta entrega, de estar tudo. Às vezes lá dentro da loja, o próprio vendedor te indica, compra pelo site, que chega mais rápido. Olha aí, tá vendo? Ou seja, você vai lá só para ter experiência, para ver como é o produto, testar se vai funcionar. Isso aconteceu comigo. Tipo, eu dei uma olhada no site, num ventilador. Aquele ventilador de pé, né? Sim. Fui lá, tal, vamos supor, 220 reais, eu acho, no site. Aí fui pra loja, tava 250. Aí o cara disse, não, pô, compra pelo site. Eu não tenho ele aqui não, mas eu tenho ele na loja tal. Se tu comprar pelo site, tu bota retira rápido. Dentro de 1 hora ele chega aqui pra tu.
tu retira aqui em loja. Cara, eu disse, pô, não sabia não. Eu disse, beleza. Cliquei, fui jantar, deu 1 horinha ali da janta, quando voltei o ventilador tava lá. Botei dentro do carro e já levei para casa. Tive a experiência do presencial. Sim. E o cara misturou digital com presencial, porque eu ia esperar o produto chegar em casa. Massa. E aí o produto veio até a loja e eu já pude levar para casa. Massa. Então tem muitas lojas hoje que estão se adaptando a isso. É o Omnichannel, né? Omnichannel. Está presente em vários tipos de canais e priorizando um que dá mais resultado para o cliente. Massa, massa. E é interessante que, tipo assim, hoje a gente chama de... Como é o nome? É justamente a junção do online e o físico, né? É o digital, que eu chamo. É a mistura do digital com o físico. Massa. Então, isso aí é bacana porque, às vezes, você, como você fez, né? Você começa a comprar no presencial, termina no online. Isso. Ou começa no online... Ou vice-versa. Né? E termina no presencial. Então, hoje, as possibilidades... E isso é bacana porque a empresa está inserida, através do Omnichannel, nesses multicanais, né? O presencial e físico. Então, às vezes tem muita gente que é muito forte no digital, né? Mas eles não têm uma presença física, né? Uhum. Mas aí, hoje, com essa junção, você consegue ter uma potencialização do seu negócio, né? Você consegue, eu costumo falar que você consegue aumentar o LTV. Tempo de vida do cliente, né? Isso. Que é o Lifetime Value. Isso. Então, tipo, você vai no presencial, comprei, saí. Qual é a chance, por exemplo, de eu voltar? Se a empresa ficar só esperando... É difícil. Vai ficar de mãos atadas. Então, quando o cara vai que você faz um cadastro, que é o seu CRM... Sim. Você consegue mandar um e-mail marketing para o cara, você consegue mandar um WhatsApp para o cara quando tiver novidade. Então, você está mantendo o seu relacionamento com o cliente, que é o seu pós-venda. Muita gente acha que, tipo, depois que comprou, acabou. Acabou-se a história. Não, depois que comprou, só começou agora. Para você manter esse cara sempre comprando de você, né? Tem uma métrica do marketing que é o seguinte. É muito mais barato você manter um cliente dentro de casa do que você procurar um fora. Quando você sai para procurar um novo cliente fora, ele custa de 6 a 7 vezes mais. Então, o cliente que está dentro, se você manter o relacionamento com ele e fazer ele comprar de você recorrentemente, é muito mais barato. Só que tem gente que, não, eu estou com poucos leads, eu quero pegar mais leads na internet. Eu digo, tu está cuidando dos teus? Dos que já tem, né? Não, ele esquece. Porque depois que o cara comprou, ele achou que acabou o processo. Então... Tem muito cliente, tem muita empresa que chega pra gente, quando a gente faz um trabalho com a base dele, ele já tem resultado. E ele acha que a gente tá trazendo de fora. Olha aí. Tá é um detalhe que faz toda a diferença. Porque a gente sabe que se for buscar fora, a gente vai ter que gastar com tráfego, a gente vai ter que gastar com criativo, com imagens, com vídeos. E muitas vezes o cliente tem uma base gigante que já dá para ser trabalhado. Mandar um e-mail marketing, mandar um comunicativo, mandar uma oferta para ele direto. Sim. E a gente sabe que na internet hoje, em base de 1%, 2%, às vezes até 5%, converte. Então, se eu tenho uma base de 100 pessoas, até hoje no Instagram, já uma dica a mais aí para a galera. Manda aí. No seu Instagram hoje, independente se você tem 10 pessoas, 20 pessoas, 30 seguidores, você hoje, se você ofertar alguma coisa hoje no seu Instagram, cerca de 10% dos seus seguidores já compram algo de você. O problema é que você não está ofertando nada. Muita gente quer aparecer, quer fazer história, quer fazer tudo, mas na hora de vender, tá, beleza, o que é que eu posso comprar desse cara? Eu não ofereço nada. Então, faz o teste hoje. Chega nos seus stories, faz uma sequência aí de 4, 5 stories e no último, oferece alguma coisa para os teus seguidores, para tu ver se tu no outro dia não vai vender. Exato. Tá muito preocupado com fora e esquece de tratar quem já tá te seguindo. Então, isso é um detalhe que faz diferença. E a gente percebe muito na internet também que as pessoas se prendem, né, à questão de número de visualizações, né? Que a gente acaba falando sobre a questão de métrica de vaidade. Hora né? sobe, hora desce, você fica preso ali. Fica ali naqueles números, não, meu Deus. Hoje eu tô baixo o nível de stories, né? Pouca gente baixou as visualizações, todo mundo tá passando por isso, aí todo mundo, todo nessa. Mas é exatamente o que você falou. Se você tá preocupado com as pessoas que estão ali, né? Seja ela
qual for a quantidade de pessoas, né? Se a sua entrega realmente para aquelas pessoas que estão ali, você faz uma entrega verdadeira, não, ó, independente, pode estar 1 ou 1 milhão, você está entregando o teu melhor ali. Então as pessoas estão ali, ela é como, às vezes a pessoa pode dizer assim, no meu story só bate 50 pessoas, 100, né? Imagina 50 pessoas do teu lado dentro de uma sala. É exato. É pouco? É exatamente isso. Imagina, então... tem pessoas aqui, tá todo mundo espremido. Então, às vezes, a pessoa não consegue valorizar o que tem nas mãos. E vai sempre em busca de algo mais para frente, quando tem já um ouro na mão, né? Pessoas que estão ali, são uma audiência fiel, que está ali sempre acompanhando, né? Sempre visualizando. Você realmente pode gerar relacionamento. Uma das coisas que eu aprendi, né, na minha carreira como empreendedor, né? Eu trabalhei numa empresa que, nessa empresa, eu fui supervisor de relacionamento. E, cara, essa foi eu posso dizer que foi a melhor experiência que eu tive. Cara, foi encantador você trabalhar ali direto com o cliente, né? Relacionamento é a chave do negócio. Porque o que é que acontece? As pessoas têm medo de pessoas. É incrível isso. Lidar com gente, muita gente não quer. Não quer. Não quer. Quando se trata de falar com pessoa, a pessoa já às vezes treme na base. Não vou falar, o que é que eu vou falar, como é que... Cara, acho que, tipo... Tudo parte de você entender que às vezes as pessoas vão com muita sede ao pote, né? Elas vão querendo alguma coisa. Então, por exemplo, o cara vai com toda a sede ao pote para pegar aquele cliente e vender para ele. Mas já experimentou ouvir ele? Dá espaço para ele falar. Ou até ser interessante para ele, né? Isso. Que é aquela questão de você ser interessante e ser interesseiro. Isso. Então, exato. Antes de vender para alguém, procura ajudar fulano. Exato. Porque se você ajudar fulano, você está agregando mais valor quando fulano te procurar para contratar alguma coisa sua, né? Exato. Algum serviço seu. Às vezes a gente constrói, às vezes a construção ela vai levar muito tempo. Leva um tempo. Sim. Tem pessoas que já fecharam comigo contrato, que passou mais de 1 ano me acompanhando na rede social. Sem brincadeira. O cara passou mais de 1 ano sempre ali. Cara, um dia eu chego lá. Um dia eu vou comprar o teu serviço. E sempre falar quando tinha oportunidade, né? O pessoal tá aqui de prova, né? Não acontece. E chegou um momento que a pessoa estava pronta. É o que a gente fala de... As pessoas, às vezes, não estão prontas e não é o momento dela de compra. O lead tá frio. Tá frio. E aí o que você faz? Né? Você corta o laço, aí é que tá. Tem muita gente que corta o laço. Exato. E aí é que perde a oportunidade de venda, né? Quando você... A construção da venda, ela começa lá atrás. Você vai construindo, gerando autoridade, se relacionando. E chega um momento que é o momento tão desejado da venda, né? Que é como um relacionamento, né? Você vai esquentando até chegar no casamento, né? Começa o namoro, depois vai ali a amizade, o namoro, aí depois vem o noivado para depois chegar no casamento. Então, esse até é um exemplo bacana que imagina, se toda menina que você chegasse, você pedisse casamento. Quantos tapas na cara a gente ia levar? É verdade. Entendeu? É um exemplo bom. Exato. Porque ninguém começa já assim pedindo casamento, né? Exato. Tem que ter todo o processo, né? Então, isso aí é bacana porque, assim, quando você entende que a construção, muitas vezes, ela vai levar um tempo, né? Porque todo empreendedor, ele quer o cliente agora, naquele momento, e não entende que muitas coisas vai ser construída no processo. Você vai ali alimentando, construindo, e a pessoa vai criando a maturidade sobre o teu produto, sobre o teu serviço. Chegou no momento, ela está pronta, está preparada, e quem que está aparecendo para ela todo dia? Você, né? Quem não é visto, não é lembrado. Exatamente. Então, você está ali presente, né? Pode ver aqui na agência, todo dia tem stories ali, a gente está aparecendo, alguma coisa, está falando. Chegou um momento que você, poxa, realmente faz sentido, é o que eu estou precisando para o meu negócio, eu quero contratar uma agência, eu quero, né, dar segmento a isso. E é bacana porque ver essa experiência que eu tive com esse cliente, ele é psicólogo, né, e é interessante que ele vinha me acompanhando já há um tempo, trocava uma ideia, tudinho, só que ele não estava no momento ainda dele preparado, né. E o que foi que aconteceu? Depois de mais de 1 ano, ele fechou um contrato com uma empresa, né. Então, nessa empresa que ele fechou o contrato, ele começou a receber bem melhor. E a primeira coisa que ele fez, ele já fez um pix para mim e disse: vamos conversar. Bora conversar.
Eu fiquei surpreso porque eu não imaginava, né? Chegou ali, ele ligou pra mim, ó, já tá aí na tua conta, bora começar. E eu achei massa isso porque... Confiança, né? Confiança, ele já sabia, ele já me conhecia, já entendia a necessidade e sabia que o trabalho que a gente ia fazer para ele ia ajudar muito. Uhum. E foi muito bacana, porque a construção que a gente fez para ele gerou muito resultado, né? Ele conseguiu, inclusive hoje ele está em São Paulo, né, trabalhando por uma mega empresa lá. E ele saiu na televisão, tudo porque as pessoas conseguiam localizar ele com mais facilidade e o posicionamento dele na internet melhorou. Tava gerando valor suficiente para dizer, não, esse cara é bom. Sim. Entende? Então, às vezes você pode ser bom como for, mas se o seu posicionamento na internet não tá condizendo com isso... Esse é um ponto interessante que tem uma frase, né? Quem é bom, tá calado. Quem é ruim, muitas vezes tá gritando. Então, você pode ser bom como você for. Só que na internet você não pode só ser bom. Isso. Você tem que mostrar que você é bom. Exato. Porque tem situações que às vezes o cara diz, não, mas fulaninho também faz. Eu vejo ele postando todo dia, não sei o quê. Quando vai ver fulaninho nem trabalha com isso, mas fulaninho tá ali postando todo dia, mostrando que tá fazendo. A pessoa acha que fulaninho é melhor que você. Uhum. Porque você tá calado, porque você é o cara do bastidor, porque você tá fazendo, botando a mão na massa, mas você não tá aparecendo. Exato. Então, lidar com os stories, com essas coisas durante o dia, tem dia que eu também não tenho saco. Não faço. Normal. Todo mundo tem seu dia. Mas assim, quanto mais vezes você aparecer, não é que você vai ter que parar uma hora do seu dia para estar fazendo stories, fazendo vídeo. Sim. Você pode deixar o celular num tripézinho do seu lado, gravando algumas coisas, alguns takes do que você já está fazendo. Exato. E você sem se preocupar com aquele vídeo. Uhum. Depois, lá na frente, se você quiser postar em qualquer momento, você vai ter aquele vídeo pronto para poder postar e fazer cortes, enfim. Isso. Não é parar para gerar conteúdo. É continuar o seu trabalho, só que durante o seu trabalho ter alguma coisa do lado, gravando e documentando aquilo. Isso. Porque as pessoas hoje estão na internet, estão acompanhando, né? De alguma forma ou de outra, elas estão ali acompanhando, querendo ver as coisas que estão acontecendo, né? Então, e elas vão gerando conexão. Então, quando ela se conecta com o teu negócio, com você, acabou-se. Ela vai estar ali te acompanhando, né? Entendendo, né, o teu posicionamento, vendo o que você faz. Tirando as dúvidas dela sobre o negócio, sobre os serviços que você tem. Exato. Tudo isso ajuda. Bacana. Tem uma pergunta aqui da Ramana, dizendo o seguinte: como você pode usar a automação para monitorar o comportamento do cliente em tempo real e enviar ofertas personalizadas com base em suas ações? A pergunta está bem... Essa é a pergunta pronta para o ChatGPT. Bem específica. Como é o nome dela? É Ramana. Ramana? Pronto. Ramana, é o seguinte. Eu dei o exemplo aqui do Instagram, né? Que a gente consegue montar fluxos personalizados. Como é que a gente faz isso? Vou dar o exemplo de uma loja de carro. Oi, Ronald, tudo bem? Seja bem-vindo a Automóveis. Aqui na Automóveis trabalhamos há 20 anos com carros premium, tal, não sei o quê. Você tem interesse em que tipo de carro? Sedã? SUV? Hatch? Aí a pessoa, opa, eu tô atrás de hatch. Marcou hatch. Quando ela marca hatch, ela corre no fluxo e já vai mostrar ofertas de carro hatch. Entendi. Aí eu monto o fluxo e boto lá uma galeria de imagens. Confira agora nossas 3 principais ofertas de carros hatch. Ou eu posso dizer para ela, dentro de hatch, você tem preferência em alguma montadora? Chevrolet, Volkswagen, tal. Eu já vou filtrando. Sim. Não, eu tenho interesse em Volkswagen. Quais são os hatches da Volkswagen? Polo, Gol, e aí eu vou e mostro o carro específico para ela. Massa. Então, isso é uma forma de você estar personalizando a experiência do usuário e mostrando o que ela quer. Sim. O interessante antes disso como é seu nome? Responde. Você tem um telefone para contato? Tem. Você já capturou os dados. Sim. E aí você segue no fluxo fazendo as perguntas. Entendi. Porque muita gente erra deixando para perguntar nome e telefone no final do fluxo. Sim. Que aí praticamente o cara pode desistir e não pode ter o contato. Isso, verdade. Sempre coloca nome e telefone, pelo menos no começo do fluxo, porque você consegue personalizar a sua conversa. Bacana. Se eu pergunto antes, quando for lá na frente que ela dizer,
eu quero hatch e eu gosto do polo. Eu consigo. Ronald, eu tenho o polo ideal para você. Imagina uma automação te mandando um tipo de mensagem dessa. Massa, você pensa que é uma pessoa conversando. Entendi. Então, isso funciona e já tem ativo com loja de carro. Massa. Ele consegue ver todo o interesse da pessoa e quando chega para o vendedor, no final do fluxo eu mando uma mensagem do WhatsApp, já chega para o vendedor. Ronald, cliente que tem interesse em Volkswagen, em hatch e quer um polo. Olha para isso. O cara vai pro estoque, olha os polos que ele tem e já chega na tua mão. Ó, tem um branco, azul e vermelho. Qual a sua preferência de cor? Vê. É um atendimento muito mais personalizado do que você perder tempo, às vezes, atendendo o cliente, conversando e tal. Não é que o vendedor não vai perder tempo, não. Sim, Mas sim. eu estou otimizando o tempo dele. Massa. Tempo que ele gastaria numa ligação de 10, 15 minutos, ele já ganhou 15 minutos para focar na venda. Massa. E chega muito qualificado, né? Tipo... Isso. É diferente de um cliente que... Eu quero um carro. Que tipo de carro? Carro, né? Até quanto? Com base em que valor? Que cor você gosta? Então, quando você personaliza essa experiência do usuário, a venda fica muito mais fácil. Entendi. Tem outra pergunta aqui. Como as automações da Giovana, como as automações podem ser integradas a outras ferramentas de marketing e vendas para uma estratégia mais completa? Perfeito. Cada vez mais, Giovana, as plataformas elas estão sendo construídas em código aberto, que é o que a gente chama de white label. O nome bonito da coisa, né? Uhum. O que é que isso faz? Ferramentas hoje como de financeiro, de gestão de tarefas, de gestão de fluxos, de automações, de Instagram, todas elas têm API, que isso é um código, do código fonte delas, que é aberto. Ou seja, todas as ferramentas que têm código aberto, elas conseguem conversar com outras. Porque elas não têm, é diferente, por exemplo, da Apple. Sim. A Apple, você sabe que ela não conversa, o código dela não deixa ser aberto, feito o Android, por exemplo. Então, a Apple só conversa com Apple. Se você tem um Apple Watch, só vai conversar com iPhone. Sim. Já o Android, não. Você consegue ter um Apple Watch e usar no Android, por exemplo. O que é que eu quero falar com isso? Quando a ferramenta é de código aberto, você consegue, por exemplo, responder um formulário, que é um site, que é o WordPress. Sim. O WordPress é aberto. Sim. Ou seja, eu consigo fazer meu formulário conversar com uma planilha, que é meu CRM. Sim. A planilha está onde? No Google. Ou seja, eu estou fazendo meu site conversar com o Google. Depois que o cara cai no CRM, me manda um WhatsApp. Ou seja, a API do WhatsApp é aberta. Eu estou fazendo WordPress, Google e o WhatsApp se conversar. Massa. Através da automação. Então, uma coisa para você perceber essa plataforma que eu uso tem API, tem código aberto. Se ela tiver, existe um link, vou ser um pouquinho mais técnico agora, mas é importante falar a palavra, até para conhecer. Toda plataforma que ela tem código aberto, ela tem um link chamado Webhook. Sim. Esse Webhook é um link que faz a plataforma conversar com a outra. Por exemplo, se vocês quiserem testar, dentro do meu Instagram, @AlexandreCostaMKT, você consegue lá, eu tenho uma automação que te dá 10 ideias de conteúdo gratuita. Massa. Eu consegui integrar Instagram, ManyChat e e-mail. Massa. Você vai lá e digita 10 conteúdos junto. Essa palavrinha no meu direct. Você já consegue chegar lá, dizer qual nicho que você quer e a automação entregar no teu e-mail 10 ideias de conteúdo desse nicho. Show. Se quiser testar, já tá aparecendo aí na tela o Instagram de Alexandre. Aproveita aí e já faz esse teste, gente, para você ver como é que é. 10 conteúdos, tudo junto. Digita lá no meu direct que eu já vou te dar 10 ideias de conteúdos ao vivo. Tô aqui conversando com o Ronald, mas minha automação tá funcionando. Já você... É massa isso, né? Então, é bacana como você consegue prestar um serviço de qualidade, né? Quando você começa a integrar a tecnologia para facilitar, né, o dia a dia, né, do teu trabalho. Tem mais uma pergunta aqui. Visionary Design. Qual é a sua opinião sobre a integração da automação de vendas com outras ferramentas de negócio? Acho que foi basicamente essa, né? A pergunta, cadê? E como CRM, como isso pode ajudar a melhorar o desempenho da equipe de vendas?
que eu vou repetir, peraí. Uhum. Qual a sua opinião sobre a integração da automação de vendas com outras ferramentas de negócio, como o CRM, e como isso pode ajudar a melhorar o desempenho da equipe de vendas? Pronto. Hoje na área de vendas, existem 3 funções para quem trabalha com venda. Certo. Existe o SDR, que é o Sales Desenvolvement para venda. O que é que esse cara faz? Esse cara vai na internet... SDR é um profissional. É um profissional. Certo. Isso é uma função do profissional de venda. Uhum. O SDR, ele é uma função que você vai tratar o lead. O que é tratar o lead? Por exemplo, eu quero uma empresa de tecnologia. Eu vou no Google procurar empresas de tecnologia dentro do meu nicho. Entendi. Isso é uma função do SDR. Achar essas pessoas na internet. Depois que essas pessoas são colocadas manualmente dentro do teu CRM, entra o BDR. O BDR é o cara que vai fazer a ligação. É o cara que vai ligar, é o cara que vai mandar o e-mail. Ou seja, cada parte do processo tem uma função do cara de venda. E quando agenda a reunião, entra o closer. Que é o fechador. É o fechador. É o cara que vai para a reunião preparado com todas as informações que foram levantadas para ofertar o melhor serviço para ele. Nossa. Então, assim, uma estrutura comercial perfeita, ela tem pelo menos aí 3 pessoas. Nossa. Claro, isso não é para todo mundo. Nem eu tenho. Então, assim, como é que eu posso otimizar meu tempo? Para eu não ficar preenchendo o manual, imagina se eu tivesse um cara conversando comigo, me dá teu nome, teu telefone, teu e-mail, teu CEP, tua região, não sei o quê. Aí eu vou na planilha, preencho manualmente, aí vou pro meu CRM, boto manualmente e vou botar manualmente que eu tenho que mandar um e-mail para esse cara. No mínimo aí eu gasto 30 minutos. É verdade. 30 minutos com uma pessoa. Imagina se tu tem 10 no teu dia a dia. Ou seja, tu não consegue dar conta. Para otimizar e para ajudar o comercial, o que é que eu faço? Todo mundo que tem interesse no meu produto ou serviço, ele primeiro, para sentar comigo, ele tem que ter uma reunião. Sim. Eu não passo preço por WhatsApp, eu não passo preço por e-mail, eu não passo preço por nada. Ele chega num diagnóstico digital, que é um link, preencheu o diagnóstico com algumas perguntas já prévias, que eu já gosto de fazer, já filtrei esse cara. Assim que ele preenche, ele cai no Calendly, que é uma ferramenta de agendamento. Sim. Ele já vai ter acesso à minha agenda para marcar um horário comigo. E eu já boto que nesse Calendly, ele tem que marcar com pelo menos 48 horas. Se ele passar mais de uma semana, eu já sei que esse cara vai esfriar. Ou seja, eu já pego ele pela emoção. Sim. Ele está querendo aquilo naquele momento. Sim. O que é que isso faz? Tem muita gente que nem preenche o formulário. O que é que isso quer dizer? Que o cara não está pronto, o cara só queria saber preço. Eu não perco tempo com esse cara. Então, se eu não perco tempo com esse cara, eu dedico meu tempo a quem precisa, a quem está querendo. Exato. Então, toda essa parte do meu negócio é automatizada através de um link apenas de formulário. Se o cara não preencher o formulário, o cara não senta para conversar comigo. Entendi. Eu não perco tempo com ele. Ele não teve o interesse de fazer o mínimo, né? Que é preencher um... É aquele cara que chega no seu direct, quanto custa um site? Pronto. Quanto tempo está pronto? Eu não respondo. Quer saber mais? Eu preciso entender. Para que tu quer um site? Exato. Para que tu vai usar? Tu tem hospedagem? Tu tem domínio? Exato. Muitas vezes o cara não sabe nem o que é isso. Como é que eu vou fazer para agregar valor para esse cara se eu só responder? Acontece muito com empresas, tá? Muito. Quanto que custa fulaninho? Custa 2.000. O cara, às vezes, 90% das pessoas fogem. Exato. Nunca mais te respondem. Exato. Então você só fez gastar tempo. Gastar o tempo precioso que a gente tem para responder um cara que nunca vai comprar de você. É verdade, verdade. Então, para ajudar o comercial, hoje eu automatizo toda a parte do processo. O cara responde o formulário, cai na minha agenda, já agenda automático. Eu recebo no WhatsApp na hora que teve um novo agendamento. Ou seja, eu já olho minha agenda para me organizar. Tenho 48 horas para fazer um diagnóstico. Ou seja, eu tenho tempo hábil para pegar todas as perguntas dele, fazer um diagnóstico, já para quando sentar com ele, muitas vezes o cliente está ali só achando que ele vai conversar comigo. Mas na hora eu digo, vamos lá, para que tu quer um site? Tu falou aqui que tu quer um site. Eu deixo ele falar, só escuto. Depois que ele fala todas as dores, deixa eu te mostrar o seguinte, eu fiz um diagnóstico já da presença digital toda dele. E ele não está nem esperando. Cara, fica... É aí que eu agrego valor. Massa. Depois disso tudo, aí faz sentido,
para você o que eu falei. Pô, faz, resolve. Pronto, agora eu vou montar uma proposta para você e te mando amanhã. Sim. Então, ele que participa do meu processo, não é eu que me adequo ao cliente. Sim. Se eu mudar meu processo por conta de um cliente, eu estou atropelando as informações. Sim, sim. Então, o cliente tem que passar por todas as etapas. Até porque, tipo, não existe exatamente uma receita de bolo que você pegue de um para aplicar no outro. Sim. Né? Cada negócio tem a sua particularidade, isso. Né? Sua individualidade, e para você ser assertivo e trazer o resultado que a pessoa precisa, você tem que entender. Isso. Né? E é complicado. Às vezes tem cliente, tipo assim, que só quer o preço, cara. É incrível isso, bicho. A pessoa que vem pelo preço, vai pelo preço. Eu hoje em dia quer preço, assim, é meio chato ou ruim falar isso, mas é preciso. Por exemplo, tem cliente que às vezes diz, não, eu quero fazer artes para minhas redes sociais. Uhum. Eu digo, tá, mas tu quer só as artes ou tu quer um trabalho de gestão mesmo da rede social? Sim. Não, só quero fazer as artes. Eu disse, faz o seguinte, toma o contato desse designer aqui, pode entrar em contato direto com ele. É só o trabalho dele, fazer arte. Sim. Não, mas eu vou precisar de legenda porque eu não sei fazer a legenda. Eu disse, então você não quer só a arte. Exato. Eu só repasso a informação. Uhum. Muitas vezes, só de você questionar o cara, chega muitas vezes assim, eu quero ter resultado na minha rede social. O que é resultado para você? Exato. O cara trava, o cara não sabe responder. Tem cliente que é curtida, tem cliente que é visualização, tem cliente que é venda. Se ele não me diz, o que é resultado? Como é que eu vou dar resultado para esse cara? Então, muitas das vezes, na reunião, eu só faço repetir a pergunta. Sim. Não fico questionando. Eu quero ter resultado. O que é resultado para você? Eu quero ter um site. Por que tu quer ter um site? Sim. Ele trava. Porque ele não sabe. Ele acha que ele quer. Exato. E o cliente, ele não sabe o que é que ele quer. Quem sabe é a gente, que é o profissional. Sim. Então, a gente tem que orientá-lo da melhor forma. Exato. E nessa conversa é onde eu estou agregando valor. Uhum. O cara não está preocupado mais com o preço. Ele está vendo que ele está falando com um cara que conhece. E que vai poder ajudar ele. Proposta, ele, beleza, pode questionar a forma de pagamento, alguma coisa e tal. E uma coisa que eu não dou mais hoje é desconto. Uhum. Por exemplo, eu tenho hoje valor mês, valor semestre e valor ano. Uhum. Se você passa mais tempo comigo, você paga menos no final da conta. Sim. Se você passa menos tempo comigo, você paga mais. Quem escolhe é você. Quando ele vem chorar desconto, eu digo, fecha o semestral. Por exemplo, se um serviço custa 2.000, sim. Ele, não, fecha por 1.500. Eu digo, se tu quiser por 1.500, é o valor do plano anual. Se tu quiser por 1.800, é o valor do plano semestral. Uhum. É só você aceitar, ou semestre ou ano. Mas eu não queria ficar preso no ano, não sei o quê. Então faz o mensal. O mesmo risco para mim e para você é igual. É igual. Porque tu paga o mensal, eu vou ter o maior trabalho durante os 30 primeiros dias, sim. Que é para organizar toda a tua estrutura. Chega no segundo mês, tu sai. Vê. O que é que eu ganhei contigo? Exato. Tem que ser bom para mim e para tu. Exato. Isso aqui, por mais que seja uma contratação, é uma parceria. Exato. Então, é assim que eu dou desconto. Sim. Ou você passa mais tempo comigo, ou eu te ofereço alguma coisa extra, mas baixar preço, eu não baixo. Até porque, cara, tipo assim, quando você baixa preço, você acaba, de certa forma, desvalorizando o teu trabalho. Dependendo da situação. Existem muitas estratégias. Às vezes uma estratégia está relacionada ao preço. Acho que tem muito a ver com o que você pretende. A estratégia. Às vezes você está botando o preço ali, mas você está entendendo o que você está fazendo. Existe algo por trás daquilo ali, sim, estrategicamente, né? E tem que ter um tempo, né? Exato. Não dá para, tipo... Eu lembro muito do Treloso, biscoito. Treloso, quando chegou, era centavos. 50 centavos, 60 centavos. Mas era uma estratégia de massificação do mercado, isso, que ninguém conhecia Treloso, só conhecia a Vitarella. Exato. Quando entrou, Treloso hoje vai comprar. É 1,20, 1,50, 1,30. Mas voltou para o preço normal do mercado. Sim. É impossível você manter um preço competitivo dessa forma por muito tempo. Exato. Então tem que ser uma estratégia que, vou fazer isso, vou me segurar aqui por uns 6 meses para conseguir clientes. Depois que eu conseguir, eu vou aumentar aqui, vou ajustando de acordo com o que fala. Sim. Teve até uma situação recente, um cliente nosso faz 5 anos que está com a gente.
ele paga... Posso até abrir aqui, tipo, R$500. Só que, porra, R$500 há 6 anos, pô. E só de reajuste de inflação aí, 10% ao ano, vê quanto é que esse cara já deveria estar pagando. Sim, sim. Aí eu disse, ó, sabe de uma coisa? R$500 hoje não faz diferença muito pra gente, no montante. Sim. Aí eu disse, ó, só tô tendo trabalho com esse cliente. Lucro, 0. Montei uma apresentação, cheguei pra ele e disse, ó, preciso conversar contigo, vamos marcar uma reunião? Vamos, sentamos. Na frente dele eu disse, ó, vamos fazer o seguinte, faz 6 anos que tu estás comigo, tu gosta do nosso trabalho? Gosto. Tudo em ordem, não me preocupo, não gasto mais tempo, tal, não sei o que. Eu disse, pronto, tô te dando tempo, tô resolvendo teu problema, só que eu posso te dar muito mais. Só que para te dar mais, a gente precisa de um site para eu poder fazer anúncio no Google, para tu ter mais cliente, para a gente que estiver te procurando chegar mais pronta para comprar de você, eu consigo aumentar tuas vendas no balcão, consigo te dar mais leads para o teu comercial, só que para isso eu preciso reajustar teu contrato. Aí o cara, não, mas eu não quero pagar mais, não sei o que, não sei o que. Eu disse, infelizmente, se tu não quiser, a gente não tem como trabalhar mais. Porque para fazer feijão com arroz é melhor tu contratar uma pessoa mais barata. Sim. Tipo, não faz mais sentido eu te atender. Não, Alexandre, calma, não sei o que. Eu disse, não, eu tô calmo. Eu tô só dizendo para você que, tipo, para mim, não faz mais sentido fazer feijão com arroz. Sim. Tipo, ao invés de fazer o feijão com arroz, eu quero te entregar o parmegiana. Sim. E tu não quer o parmegiana. Entendi. Se tu não quer crescer comigo, não faz sentido. Entendi. Ele, me dá 2 dias. Eu disse, tá bom, tá aqui a proposta. Deu 2 dias, ele, onde é que eu assino? Eu disse, pode assinar. Consegui triplicar o faturamento com esse cara, que é aquele negócio. Tratar quem tá dentro é mais barato do que eu ir procurar fora. Verdade. Eu consegui aumentar meu faturamento, duplicar ou triplicar o custo daquele cliente, sem nem sair de casa, só com uma reunião. Massa. Então, essas coisas é importante. Cada vez mais, tipo, não é você empurrar valor a mais pro cliente. Pô, eu tô aumentando minha entrega. Sim. Se eu tô aumentando minha entrega, ele vai ter mais resultado. Se ele já tinha resultado com o básico, imagina com o avançado. Com certeza. Então, essas coisas aí ajudam e, tipo, ele consegue hoje ter muito mais clientes hoje no balcão, que ele não sabe nem de onde vem, mas eu sei que tá vindo do Google. E ele tá lá. Todo mês eu gero um relatóriozinho para ele, eu digo, ó, tá aqui, ó, tu gastou tanto, vieram tantos clientes no teu balcão. Ele, tem muita gente, tem mais gente visitando mesmo. Eu disse, pronto, era isso que eu queria te entregar. Massa. Então, com a internet você consegue hoje ter tudo mensurado, né? Na palma da sua mão. Massa. Então, isso te dá muito dado para você ter resultado para mostrar. Sim. Massa. A gente tá chegando próximo do final, mas eu queria que você deixasse aqui, Alexandre, 3 dicas aí de ferramentas para quem está assistindo, de automação, que pode implementar no negócio. A gente sabe que não é tão simples a implementação, né? Se precisar de ajuda, tem ajuda aqui. Mão na massa. Se você não testar, não treinar, também não sai. Verdade. Mas fala aí para o pessoal que está assistindo. Vamos lá. 3 ferramentas importantes assim que você pode se atentar hoje em dia, gratuitas, tá? Que aí é o que todo mundo quer, né? Uma ferramenta que a gente falou aqui, já comentou, é o ChatGPT. Ela vai te ajudar. O que é que ela faz? O que é que ela faz? De tudo. Se você estiver precisando de você tem um site, você tem um blog no seu site, você quer ficar alimentando ele quinzenalmente. Não que você vá só copiar e colar. Não é para isso, tá? Você vai copiar e colar o que sair lá e vai melhorar. Porque a automação não vai entender tão bem do seu negócio como você. Então você consegue fazer, por exemplo, um post no seu blog com a estrutura já toda pronta de acordo com o tema. Por exemplo, você não conhece nada de automação. Você chega lá no ChatGPT, eu quero um post blog com 2.000 palavras, lembra de ser específico. Eu quero com 2.000 palavras numa estrutura AIDA. Ele vai saber que eu quero com atenção, interesse, desejo e com ação. Isso. Ele vai estruturar meu texto com 2.000 palavras com base nessa estrutura. Sim. Depois que sai, você vai olhar e você vai lapidar. Isso. Vai melhorar esse texto para poder postar no seu blog. Então, o ChatGPT hoje ele te ajuda com uma infinidade de coisas, principalmente textos e com ideias. Sei lá, fechou com um cliente que é uma doceria. Eu não entendo nada de doce. Aí chega lá, você diz, queria ter 10 ideias para uma doceria que revende produtos de ticket mais baixo.
eu fui específico. Ele vai me responder com 10 ideias de estratégias que eu posso utilizar dentro desse cliente. Massa. Então, pensa numa pessoa que está do teu lado que pode te ajudar. Te dá uns conselhos, né? Esse é o ChatGPT. Ele vai te dar algumas ideias e algumas soluções que você às vezes não pensou e vai te ajudar durante esse processo. Lembrando, gratuito, você só entra lá, pode logar com a sua conta do Gmail e já ter acesso a toda essa infinidade de ideias, né? Segunda ferramenta, a gente falou muito sobre ferramentas que são código aberto, white label. Se a gente quer falar de automações, principalmente para Instagram, você precisa conhecer o ManyChat. Então, o ManyChat é uma ferramenta gratuita que você, com poucos cliques, você já consegue fazer sua primeira automação. Por exemplo, quem faz lives, o cara tá na sua live, você quer fazer uma oferta para ele. Você não precisa esperar acabar a live para fazer a oferta para ele. Durante a live, você pode dizer, todo mundo que digitar foguinho, eu quero que você mande no direct dele uma oferta. E aí, todo mundo que tá na live, você pode incentivar. Tá gostando da live? Digita foguinho. Quando o cara digitar foguinho, tu já vai ofertar para ele algo gratuitamente ali no direct. Massa. Então, isso serve para comentários, para direct, para menu e para lives. Então, tudo gratuito, direto pelo Instagram, lá no ManyChat. Ah, Alexandre, isso pode ter problema com o Instagram? Essa é uma pergunta que muita gente... Não. O ManyChat é uma ferramenta gratuita e uma ferramenta com API integrada com o Instagram. Então, e parceira, né? Parceira. Então, não pode dar problema. Claro, a gente sabe que tem os limites do Instagram ali, 200 ações dia, mas assim, não chega tanto. Então, você consegue utilizar ele de uma forma gratuita. E uma ferramenta mais avançada um pouquinho, que também é gratuita, eu posso dar duas aqui, que eles são concorrentes. É uma chamada Pabbly, P-A-B-B-L-Y. E a outra é a Make, M-A-M-A-K-E. O que é que essas ferramentas fazem? Elas fazem integrações entre Instagram, Elementor, e-mail, CRM. Ela faz duas plataformas se conversarem. Então, por exemplo, essa automação que eu falei para vocês dos 10 conteúdos é uma integração feita com o Make, que ela puxa dados do ManyChat e cruza com o GPT. Ou seja, é ela que faz essa integração. Se eu fosse fazer o ManyChat conversar direto com o ChatGPT, era muito mais trabalho. Tinha que precisar de código. Então, ela faz essa codificação toda automática. Então, se quiser algo mais avançado, plataforma do Make ou Pabbly, elas até 1000 automações é gratuito. Você pode testar, brincar lá à vontade. Show. Para você ter uma ideia, eu já consegui, eu acho, capturar uns 100, 120 leads e eu só gastei 200 automações. Olha então, tem vários ainda para trabalhar e eu estou no gratuito. Que massa. Então, eu que trabalho com isso ainda uso o plano gratuito, né? Só lembrando, ChatGPT, para te ajudar no dia a dia a ter mais ideias, a ter mais conteúdos, a ser um parceiro seu de negócio. Sim. ManyChat, para fazer suas automações para Instagram e Facebook. Também funciona com página no Facebook, com Messenger, né? E mais avançado, o Make e o Pabbly. Que aí você vai ter como integrar e fazer ferramentas diferentes, conversar durante o dia a dia. Show, show. São 4 ferramentas já veio uma bomba, né? Para te ajudar no dia a dia. Bacana, bacana. Então é isso, galera. Estamos chegando aqui ao final. Eu queria que, Alexandre, primeiro agradecer a tua participação, que agregou muito no nosso podcast. Foi realmente um dos podcasts que eu mais gostei também, que a gente teve essa abordagem, assim, conversar muito sobre esse universo. É muito bacana. Tenho certeza que aquelas pessoas que estão assistindo esse conteúdo hoje e colocar em prática vão ter muito sucesso em muitas coisas, né? Porque conteúdo é isso. Você tem que ouvir, filtrar, adaptar para o teu negócio, colocar em prática, e aí você tem resultado. Se o pessoal ouvir e deixar lá, não vai ter muito resultado, né? Foi feito, eu falei, né? Se você tirar da sua cabeça 10% do que a gente falou aqui, colocar para papel, 70% você coloca em prática. Massa, massa. Então eu quero deixar aí as tuas palavras finais aí com o pessoal. Dá uma dica aí também para a galera que está começando, que quer, né, entrar nesse universo, ou pessoas que também precisam também de automação. Enfim, fica à vontade para... Não, massa. Obrigado a Ron, né, pelo convite aqui a participar do podcast. Feito eu falei no início, automações a gente está muito num quesito de quebrar paradigmas.
A gente precisa fazer as pessoas conhecerem o que é automação hoje para poder ofertar alguma coisa para elas. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre automação, vai lá no meu direct, tá? Eu tenho um curso de automações básico, sim, que eu vou ofertar para todo mundo que estiver aqui no podcast da Agência ROM. Pode falar lá que eu vim pelo podcast, que você vai ter acesso gratuito a esse curso de automação. Massa. Então, olha aí, se quiserem conhecer mais sobre automação, eu vou te dar hoje um curso gratuito. Basta ir lá no meu direct, falar que viu através do podcast de ativação, que eu vou te ativar nas automações a partir de hoje. Beleza? Maravilha, maravilha. Obrigado, meu irmão. Tamo Foi junto. Incrível aí o podcast. Você que está assistindo aí, não esquece de deixar o teu like, né? E compartilhar também, porque essa live vai ficar gravada. Então você pode assistir também novamente mais tarde. Quem está nos escutando no Spotify também aí, você que ainda não conhece, né? Nós estamos também no Spotify. Então você pode estar ouvindo aí enquanto está fazendo o teu trabalho, na academia, enfim. Poder ouvir um conteúdo de qualidade. Então vamos ficando por aqui. Seja positivo, esteja sempre ativado.